está entrando na área de transferência da Gigahertz. Esse é o 464º episódio do podcast patrocinado pela ExpressVPN e apoiado pelos mais queridíssimos mais detensos que vão em gigahertz.fm/apoio e tem acesso à edição. Se a edição acaba o episódio, acaba a gravação, junto todas as faixas e a gente já publica, cada um tem o seu feed para receber, com as conversas pré-gravação, as conversas durante a gravação que acabam não entrando, um tropeço ou outro, o papo depois da gravação também. Eu sou o Marcos Mendes e, assim como toda semana, claro, tá por aqui também o Rambo e o Arthur Givergir. Tudo bem com vocês? Olá, tudo bem. Tudo certo. Boa. Mais uma vez, obrigado a todo mundo que tá mandando os desejos de melhoras e o carinho que o Coca merece. Sigam fazendo isso. E vamos lá. A gente, nessa última semana, recebeu muitos follow-ups a respeito, é claro, do OpenClaw, que evoluiu e teve mais confusões e mais bugs e tudo que a gente já previa mais ou menos o que ia aparecer. Mas antes disso, tem um outro assunto que tá com cara de virar perene aqui no ADT. Nova Digital, ou Nova Digital. A gente respondeu na semana passada sobre se tinha usado, como é que era, etc. No fim das contas era outro Tuya disfarçado. E o Alexandre Furtado falou o seguinte: quero que o Coca melhore logo do que ele está passando, nós precisamos dele aqui no podcast, concordo. Ouvindo o último episódio, achei legal dizer que eu tenho vários produtos dessa Nova Digital, de interruptor, painel, sensor de porta e até um termômetro. E tudo funciona muito bem, mesmo sendo um Tuya da vida. Além de ter um ótimo custo-benefício. Falou que ele acha que vale dar uma chance aí, pra quem quiser dar uma espiadinha. E é claro que eu deixo na descrição mais uma vez aqui. E no site eles nem escondem, né? Tá lá Powered by Tuya, sei lá, é bem... Não é um segredo, ele só é uma marca em cima do fornecedor. É um grey label. Não, e eu acho que, assim, né, não sei se a gente deixou isso entre linhas, como se a Tuya fosse ruim. Pelo contrário, eu acho a Tuya boa. É porque tem tanto produto, tem tanta coisa, que no meio de tanta coisa tem uma ou outra ali que não é muito legal, que é muito barata. Quando você olha assim, você vê que, poxa, esse produto aqui não é legal, mas eles têm muita coisa legal para casa. Eu uso muito da Tuya aqui em casa, inclusive, e curto bastante. O único problema é a questão com o HomeKit, né? Ele não tem essa integração, a maioria dos produtos não tem. Eu não lembro de ter visto um Tuya com integração ao HomeKit. Então você tem que usar uma bridge para fazer essa integração. E aí, como o Rumble comentou, né, no último episódio, dá trabalho, de vez em quando para de funcionar, de vez em sempre. Então tem essa fricção, mas se você usa a Alexandra ou se você usa o sistema do Google, costuma funcionar de primeira. O interessante sobre esses produtos todos, né, que já tá evoluído a ponto de mesmo... Isso você falou, né, Arthur, que como se fosse uma marca ruim, que não é isso, de fato não é, mas antes, especialmente essas marcas... que são as marcas chinesas que fazem, né, insira seu logo aqui e mande para os seus clientes, né? A IoT Label mesmo, assim, escondidão, era difícil, era ruim, sim, funcionava, né? O próprio HomeKit e os padrões todos, né? Os concorrentes que foram convergindo, o Thread, o Matter, tem um outro... Tinha mais um, que eu já esqueci o nome, né? Foi tudo Talvez meio que... você esteja confundindo com o Chip, que o Thread chamava Chip antes, ou era o Matter que chamava Chip. Então, exatamente, esse é o meu ponto. Enfim. Mas o que vai salvar, o que em teoria deveria salvar o esquema de automação residencial é o Matter, porque aí Zigbee. você não precisa mais do negócio que suporta HomeKit, suporta não sei o que. Matter suporta tudo e funciona com tudo. E o Matter é basicamente o HomeKit. Foi baseado no HomeKit. E sim, era Zigbee. É que Zigbee e Thread são protocolos de transporte de dados sem fio. Matter é um protocolo de casa conectada. São coisas diferentes, mas enfim. Mas foi convergindo para ficar um pouquinho mais fácil. Eu lembro no começo até, né, Philips viu, aí tem que comprar o bridge, bota o bridge na tomada pra lâmpada falar com o bridge falar com o negócio. E aí o próprio HomeKit começou a ter a central, né, que você não podia, eu não sei se não dá pra escolher, você tinha ou iPad ou, sei lá, um HomePod, você não escolhia o que você queria, ele escolhia pra você que ele ia virar a central e ficava assim, eu acho que hoje já dá, né?
Nossa, E cara, aí? isso foi um divisor de águas aqui, porque tinha alguns hubs aqui da casa que eu sabia que se aquele fosse o hub, algumas coisas não iam funcionar muito bem Uhum. por a distância ser maior, ou enfim. E aí, sei lá, às vezes dá uma queda de energia, reinicia tudo, e aí o HomeKit sorteia aquele hub, entre aspas, ruim. Né? E aí agora, não, eu já selecionei lá o que eu sei que tá sempre funcionando, que é perfeito, que fica bem no meio do apartamento, então é isso. E o Bruno falou aqui, né? Tem o Matter Wi-Fi e o Matter Thread também. Então boa sorte pra quem tá começando. Mas ainda assim, né? Aí volta quadrinhos do XKCD. Honestamente, pra quem não precisa ficar arrancando os cabelos por causa de thread, matter, não sei o que. Tarde demais. Se preocupe com o que funciona no seu setup. Olha, isso aqui funciona com isso aqui? Sim ou não? É isso que importa. O lance de thread é meio que irrelevante, a não ser em situações muito específicas. Ele ajuda quando você está num ambiente que o Wi-Fi é muito saturado, e aí ele não ocupa espaço do Wi-Fi e o Wi-Fi não ocupa espaço dele. É mais para isso. E o Matter é o protocolo que supostamente é para tudo funcionar com tudo e não precisar se preocupar com o padrão X ou Y, mas demora. Até tudo adotar vai demorar um tempinho. Eu fiquei surpreso quando há uns 2 anos, talvez um pouquinho menos, eu acho. A gente comprou uma TV pro quarto aqui em casa e ela, assim, tava na caixa, já tinha o logo grandão do Mera, com aquelas setas que faziam cubo, né? E compatível com AirPlay, com isso que eu falei, nossa, que legal. Não sabia de nada disso, eu só li a TV, os reviews, essa aqui é boa, pá, compramos. E aí foi interessante ver que isso já estava disponível, né? Não precisei comprar específico para isso, não era um adicional que ia tornar o negócio muito mais caro, já fazia parte normal, assim. Mas até hoje, quando eu abro aqui o compartilhamento, né? Boto os AirPods no ouvido, abro o Overcast, ele toca no iPhone, você vai lá no negócio para compartilhar no AirPlay para ir pros AirPods, aparece a TV, eu falo, nossa, acho que eu nunca passei nada assim pra TV, mas funciona, a TV desligada no quarto, ela ainda fica disponível para se eu quiser fazer o stream ali, poder acordar a TV e ela tocar. Eu falo, olha, ok, estamos no futuro mesmo. A minha TV também tem. Ela tem um lance que no stand-by, depois de um tempo, ela desliga mesmo. Acho que pra economizar energia, alguma coisa assim. Talvez até tenha algum ajuste que dá pra fazer pra ela não desligar. Mas como eu não uso essa parte dela, mas já foi útil assim, tipo, porque ela tem, as funções que ela tem no HomeKit são ligar e desligar e trocar o input. E a consequência disso é que você consegue ver qual input tá ativo. Então já aconteceu às vezes de, tipo, eu queria ver um negócio com o Rafa, eu tava aqui embaixo, ele tava lá em cima, mas eu não quero incomodar se ele estiver jogando, deixa eu ver aqui se a TV tá o input e tá o PlayStation. Tá, não, então ele tá jogando, depois eu vejo. Então já teve esse tipo de utilidade no passado, mas no geral, assim, e também AirPlay, se eu não tivesse a Apple TV, com certeza eu usaria muito, mas como tem a Apple TV, faz AirPlay pra Apple TV, né? Aqui em casa já é o contrário, porque a minha TV ela tem AirPlay, ela não tem o Matter, mas ela tem o AirPlay, e eu tenho a TV do quarto, ela tem Apple TV. E aí eu uso muito essa conexão entre todos os aparelhos, né, para tocar música. Então, às vezes eu quero colocar um som ambiente aqui enquanto eu tô trabalhando, eu coloco em todos os dispositivos e fico tocando direto. Eu uso bastante. Mas a Tuya, e aí até voltando na Tuya de novo, eu lembro de receber e-mail deles falando que eles iam dar suporte a Matter e tal. Já vi alguns dispositivos, mas eu ainda não comprei para saber se tá legal, se tá compatível com o HomeKit ou não. Por isso que eu também não consigo dizer pra vocês se tá legal, mas não seja por isso. Eu já tô olhando aqui no AliExpress, eu vou tentar trazer alguma coisinha e fazer uns testes. Excelente. Quem tiver mais impressões ou marcas novas pra recomendar, quem sabe? Eu ia comentar isso também, por favor, porque eu gosto, é uma coisa que eu curto bastante. Inclusive eu tô querendo esses dispositivos que a gente falou no último de controle de temperatura, de controle de ar-condicionado por Wi-Fi. Eu já tô de olho também, então se vocês tiverem, por favor, manda, porque se tem uma coisa que eu gosto é isso. Boa. E eu falei na semana passada, contei daquele episódio curiosíssimo que eu tive com o pessoal do Bartender, que eu bati um papo com eles, foi super interessante e tô convencido de que há esperança. Mas a gente falou, né, sobre os problemas que eu vim enfrentando, etc. E o Daniel falou, olha, sobre o Bartender, sim! Eu estava sofrendo muito com ele também. Demorei para tomar a decisão de desinstalar. Tô usando o Ice que vocês comentaram. Me satisfez muito bem. Faz o que é proposto, aparece, some e pronto.
ele é grátis e não tem propaganda. Então vou deixar mais uma vez o link na descrição do Bartender, para quem quiser se arriscar, e do Ice. Nessa semana, nos últimos dias, eles lançaram um beta novo que promete resolver o problema específico que eu estava tendo, que era não só do roubo do mouse, mas do mouse parar de registrar que estava fazendo mouse over em cima de botão, de coisa assim. Isso pra mim no WordPress, pra fazer qualquer texto, qualquer coisa, é um problema. Que o WordPress, aquela ferramenta que eles têm, que é como é que chama? O cara que fez a impressora... Gutenberg, exatamente. Tem aquele negócio de você passar o mouse por cima, aí sim você tem o botãozinho de imagem pra botar a imagem, etc. Tava bugado. Aí eu falei, desisti, e parece que isso eles conseguiram resolver, porque o problema era que o Bartender, às vezes, decidia por conta própria que tava na hora de checar se o menu tava certo, se as coisas estavam no lugar correto, e especialmente quando tem Live Activity, ele se bagunça inteiro. Aí agora dá pra você falar pra ele, ó, não escolhe quando você vai fazer isso. O menu vai ficar como ele tá. Eu vou escolher do jeito que ele fica e ele fica assim. Se eu precisar, eu mexo, porque aí ele não ativa do nada, era aí que tava roubando o mouse over. Foi basicamente isso que eles me explicaram, ou pelo menos foi basicamente isso que eu entendi. E agora você vai ter duas opções. Ou você deixa como tá, e arrisca de acontecer isso, ou então você fala, não mexe, cara, deixa que eu mexo e é isso, se eu precisar eu dou um refresh aqui e você organiza de novo. Aparentemente isso resolve o problema. Não parei pra testar, pelo mesmo motivo que eu não parei pra testar nada nas últimas semanas, do tipo, fim de semana eu vejo, fim de semana eu falo, não, eu vou descansar, na semana eu vejo, aí eu repito o processo, então eu não instalei. Mas eu vou instalar, vou dar mais uma chance, mais um voto de confiança, mas tá aí. O Daniel instalou o Ice, e pra quem tava de saco cheio do Bartender, ou quem quiser experimentar pela primeira vez, né, uma ferramenta que limpe a barra de menus do Mac, que é uma confusão, tem duas opções aí pra vocês. Então, eu falei do Ice semana passada e falei que eu tinha instalado no meu Mac aqui, rodando o Tahoe, inclusive no Tahoe Beta 26.3, e que parecia estar funcionando de boa. Eu fiquei uma semana com esse app rodando lá, que, de novo, o build que eu baixei era de, sei lá, setembro de 2024, uma coisa assim. Tahoe não era nem projeto direito quando eles lançaram isso, e funcionava no Tahoe. E funcionou, eu usei bastante esse Mac que tá no Tahoe aqui essa semana, não tive problema nenhum. Eu só desinstalei o app porque não sinto necessidade desse tipo de app. Mas no tempo que eu fiquei usando ele, funcionou perfeitamente. E também, o único recurso que eu usei, esconder os ícones até eu clicar lá no negócio pra aparecer os ícones. Foi o único recurso que eu usei. Só para ficar uma UI mais limpinha. E a boa notícia para quem adora ícones na barra de menus, eu acho, pelo menos, que isso é novidade do Xcode 26.3. Por padrão, agora, aparece um iconezinho de um martelinho na barra de menus com os projetos mais recentes. Nossa! Então, mais um ícone para quem achou que tinha demais. Isso que o Xcode, no meu MacBook Pro aqui de 14 polegadas, ele tem tanto menu que os menus eles já dão overflow para depois do Notch. E aí eles ainda vão lá e botam mais um ícone. Acabei de testar aqui, eu fui pro Xcode no meu MacBook Pro de 14 polegadas, o menu Window e o menu Help ficam do outro lado do Notch. E aí o ícone do martelinho nem cabe mais, porque eu já tenho vários outros ícones também, e aí some. Isso do ícone embaixo do Notch era um assint. Toda vez que eu escondia um ícone, né, não, tem muita coisa aqui, né? Tava escondendo um, aí brotava um que eu não conseguia ver porque tava embaixo do Notch. Falei, cara, como que é aceitável você ter um ícone embaixo do negócio físico que bloqueia? O ícone está lá para ele ser visto e clicado. Você não consegue fazer nenhum, nem outro, porque ele está escondido atrás do Notch. E tem... alguns fazem a opção, né, de você ignorar o Notch e jogar pro outro lado, né? Que fica igualmente horroroso, especialmente quando ele colide com o menu por texto do que tá listado. Olha, isso é inacreditável que ainda seja assim. Né? Seria, tipo, fazer um scroll horizontal. Só que aí, se já quebrou o Bartender assim, imagina com scroll. Aí, esquece. Ou repensar o que significa, porque que tem que tá lá. O ícone que tá no menu, ele tem dois propósitos. Você acessar rapidamente algumas funções dele que você clica e você seleciona, ou então você olhar para ele e tirar um status de alguma coisa. Quer um exemplo? Status Buddy. Eu olho, tem lá o buddyzinho com o chapéu de obra. Se tiver uma exclamação, eu falo, opa, tem algo ali, ou aconteceu algo ali, né? É só bater o olho e ver, né? Eu não consegui resolver a notificação ainda. Não sei se tinha que estar me notificando quando saiu uma coisa do ar, depois tive isso, mas agora eu olho... Não, a notificação é só quando volta. Não então tem notificação quando cai, por enquanto. Beleza. Pode ser uma feature.
Podia, mas assim, eu tô chegando à conclusão que cai com tanta frequência que foi isso que eu percebi quando eu fiz o app. Por isso que Sabe por que eu fiz o app? Foi por causa disso. Porque não é tão comum assim, mas acontecia de vez em quando. Eu ia tentar fazer alguma coisa e não funcionava. E aí eu pensava, nossa, mas o que tá acontecendo? Eu tenho alguma coisa errada aqui, não sei o quê. Daí eu ia olhar no site de status da Apple e tinha um problema lá. E aí, esse negócio que eu queria fazer agora, que eu não vou conseguir fazer porque saiu do ar o negócio, como que eu sei quando que eu posso tentar de novo, né? E aí eu fiz o app, daí ele avisa quando volta, que aí, tá bom, aquele negócio que eu tava tentando fazer, posso voltar agora. A Xcode Cloud tava fora hoje de manhã, inclusive. Só soube por causa dele, que eu olhei aqui e falei, ué, o que tá fora? Quando eu cliquei, tava lá. E ele tá bugado, ele passou uns dias, né? De um dia pro outro ficou fora do ar, ainda deve ser alguma coisa... um issuezinho, né? Ainda tem algum problema. Devem estar fazendo alguma coisa pra colocar negócio de agente na nuvem, já tô imaginando algo assim. Exatamente, estão deployando algo nessa região. A gente até vai falar um pouquinho sobre isso mais pra frente do episódio. Mas E seguindo ainda sobre apps bugados, o Daniel falou o seguinte, de bug de app, por acaso vocês usam a NordVPN? Porque no Tahoe, o app deles começou a consumir absurdos da minha bateria do Mac. Eu queria saber se é só comigo, se é geral. Até agora eles não corrigiram isso, falou que é tão ruim que eu pensei em trocar de VPN, mas tenho que esperar terminar o pacote de 1 ano. Eu não uso, vocês têm contato com o NordVPN? Nunca usei. Eu tenho, mas eu uso no meu Mac Mini, então... Não tem como dizer que você tem algum problema. Eu achei que eles fizeram um novo app que não ficou tão legal, ficou meio estranho, então já fica aqui um review negativo, mas não a ponto de me fazer parar de usar o aplicativo. Eu também tô no mesmo esquema, eu tenho 2 anos de pacote, então uso já há algum tempinho, mas quanto à bateria, não tenho como dizer. Eu daria uma olhada, talvez, se o app tem algum tipo de ajuste que você pode fazer, porque pra mim não faz o menor sentido um app de VPN consumir muita bateria, porque, em teoria, é só, né, entre muitas aspas, ele só vai pegar os dados da sua conexão e fazer um túnel para eles passarem por outro lugar. São só orientações. Exatamente. Então, ele é um flanelinha de dados, né? Ele só fica, não, vai pra cá. E aí, né? Isso não deveria consumir muita CPU e, por consequência, muita bateria. Talvez tenha algum recurso extra no app que esteja ligado, que esteja causando isso, tipo, sei lá, antivírus ou, sei lá, adblock. Dá uma olhada se, de repente, não tem algum recurso lá que... Você pode desligar e é isso. Porque se você só quer mesmo a VPN para proteger a sua conexão ou para usar coisa de outro país, pode talvez ser algum recurso extra que você nem usa e que está consumindo tudo isso. Pois é. Ou aquilo de contato com o dev, né? Fala, escuta, e aí? E ainda sobre isso, o Fernando Gomes falou, eu tenho um MacBook M3 Max e eu tive muitos problemas no Tahoe. Spark, WhatsApp, Keyboard Maestro, Paste, tudo dando problema de acessibilidade, travamento. Falou que o WhatsApp deu um problema no envio de áudio. Olha, isso pra mim não é um problema não, isso é um recurso. Não é se você tá tentando mandar o áudio, né? Pois é, né? Falou que isso é pelo app e foi a gota d'água. Falou, criei coragem e resolvi formatar. Melhorou muito e, pra surpresa, o bartender, que nem era o objetivo, voltou a funcionar muito bem. Ele falou, PS, o WhatsApp, o áudio não resolveu. Parece problema na versão do app, na verdade. Olha... Eu volto a afirmar aqui que formatar Mac é placebo, hoje em dia. Mas, assim, às vezes você tem tanta coisa acumulada de tanto tempo, que tem coisa em background fazendo coisa que você nem sabe que existe, que realmente, né, porque daí se você reinstalou tudo do zero, não copiou tudo de volta como tava e meio que começou do zero, você tira qualquer coisa que possa estar acumulada ali criando problemas. Então, não deixa de ser uma opção. Uma opção nuclear, uma opção de último caso, mas é uma opção. Mas tem que contar também o que né, bota na balança. Formatar o esforço que é você, né, voltar como é que era pra resolver que bug mesmo. Se for uma coisinha simples, não compensa não. Eu acho, não quero ser injusto, então eu tô caçando aqui na minha memória, mas eu acho que eu nunca formatei nada de Macs, assim. Na verdade, nem de iPhone. Então,
tudo. Pode ser que um dia o formato fale, nossa, meu Deus, como é bom o mundo sem nenhum bug preso ali, mas eu não... Eu cheguei a formatar o meu iPhone. Lembra que eu tinha muito problema com o iPhone 16 Pro, que eu comentei aqui? Eu formatei achando que poderia melhorar, pra você ver qual foi o nível de desespero que eu tava. Não adiantou de nada. E o meu MacBook Air, eu acho que eu formatei também uma vez em 3 anos, mas não lembro o que foi, não lembro se foi bug, mas me deu tanto trabalho pra recuperar tudo, mesmo com um backup, com isso, com aquilo. Eu falei, cara, nunca mais que eu vou formatar um equipamento, deixa ele quieto que tá bom. Cara, eu faço Migration Assistant há décadas. Tipo, o meu Mac hoje é uma migração de Macs desde 2008, basicamente, que foi o meu primeiro Mac, porque... Mas sim, eu já formatei antigamente, porque depois que passou a ser sistema totalmente isolado, imutável, não tem nada que você possa fazer no seu Mac, assim, normalmente, né? Se você for muito a fundo, desligar todos os recursos de segurança, você consegue modificar o sistema. Mas ninguém faz isso na prática, além de mim em máquina virtual só pra mexer. Mas, assim... não tem como você estragar o sistema. O que tem como você fazer é encher de tralha que tá rodando em background e você nem sabe e tá prejudicando a performance. Aí sim, formatar vai resolver, mas é que eu tenho essa filosofia Unix que, primeiro, eu nem reinicio por causa de problema. Eu não reinicio o Mac por causa de problema. Eu vou lá no terminal, procuro o que tá causando o problema e geralmente é só você matar um processo que resolve. Às vezes dá problema de áudio, Kill all core audio D. Pronto, resolvido. Pra que eu vou reiniciar o computador inteiro se é um processo só que deu pau, né? E aí, mas travou aqui, eu não consigo nem... A tela tá preta, não faz nada. Eu vou no outro Mac... SSH no Mac, kill all Windows Server ou Login Window, qualquer um dos dois, ele volta pra tela de login, você faz login e ele abre tudo do jeito que tava. Então eu não reinicio, eu só reinicio pra atualizar, que é obrigatório, mas sem ser isso, então eu não reinicio, tá ruim, o Mac tá lento, eu vou descobrir por que tá lento e vou resolver sem formatar, porque eu vou levar 1 hora pra descobrir o que tá acontecendo e resolver, e se eu formatar, eu vou levar um dia inteiro até voltar a ter um Mac usável pro trabalho, então não dá. Eu acho que a única vez que eu tive problema assim com o Mac muito lento foi por conta do espaço em disco, né? Que quando ele vai chegando no limite, ele começa a chorar. Fica inutilizável. E eu já vi o cúmulo de um Mac de 1 tera com 800 GB de dados do sistema ocupado. Cara, eu vou fazer um rant aqui agora também sobre isso, porque tá fora de controle esse negócio de dados do sistema. Em todos os dispositivos da Apple, não é só Mac nem iPhone, né? Não, o que mais me incomoda, na verdade, assim, eu não estou reclamando disso por mim, eu tô reclamando disso por todas as pessoas da minha vida que usam iPhone. Porque essa semana, uma pessoa da minha família me procurou porque o celular, o iPhone da filha, tava usando, é um iPhone de 128 GB e tava usando 50 GB de dados do sistema. E aí, tipo, a pessoa mora no lugar que a pessoa mora, não tem loja da Apple, porque senão eu diria pra ir na loja da Apple, né? Daí foram numa assistência e deram algumas dicas lá e tudo mais. Daí eu até fui pedir ajuda pro Rafa lá do Mac Magazine pra ver se eles tinham algum artigo, alguma coisa falando disso. E aí tem, mas tipo, não existe uma solução, assim. É tipo, reinicia o iPhone. Daí volta, mas daí daqui 2 dias tá tudo de novo. Cara, não é admissível que um aparelho de 128 GB, 50 GB, seja consumido por sabe-se lá o que do sistema, dados do sistema. E aí eu fui olhar de curioso no meu iPhone, só que o meu iPhone é de 512, então é mais tranquilo, mas 50 GB. Então parece que o padrão do iOS 26 é 50 GB de dados do sistema, é isso. Não é só no 26 não, porque eu tinha esse problema no 18. Não, sim, esse problema é antigo, mas eu achei curioso que no meu iPhone e no iPhone dessa pessoa que tava tendo problema, tava exatamente 50 GB, os dois no iOS 26. O que eu percebi, minha amiga recentemente teve um problema no iPhone dela, a mesma coisa. Chegou pra mim e falou, cara,
eu já apaguei tudo, já limpei tudo e continuo aqui e tal. E aí eu falei, olha, o WhatsApp, vamos apagar todos os dados. Ela apagava tudo e o WhatsApp continuava com o mesmo espaço. E aí ela deletou o WhatsApp e o WhatsApp continuava lá. Ela excluiu o WhatsApp do aparelho. E aí eu comecei a perceber que, eu não sei se é resto de aplicativo que o sistema... Será que ela não fez offload em vez não, de apagar? Não, porque eu vi. Eu presenciei. Aí eu falei, porque caramba... o offload, pra quem não sabe, ele só apaga o app em si, isso, mas não os exatamente. dados do app. Então eu comecei a ver que tem esses probleminhas, mas ela também tava com o mesmo problema de dados do sistema com 60. O disco dela estava até com 65 GB. Então era 65 GB de dados do sistema, mais 40 ou 30 e poucos de WhatsApp. Ou seja, estava inutilizável o iPhone. É que assim, o APFS tem um lance de purgeable space. E o que quer dizer assim, você apaga o negócio, mas ele não libera o espaço na hora. Ele libera quando for necessário. Só que é necessário agora. Exatamente. Eu quero agora. Eu quero os meus 50 GB na minha mesa agora. Seu APFS, escuta aqui, vai trabalhar. E aí você reinicia o device... Aí o sistema no reboot faz esse cleanup de... Opa, vou jogar isso fora. Né? Na maioria das vezes. Eu queria que isso acontecesse num Security Research Device, pra eu, ver onde que tá esse espaço. Mas daí não acontece, porque não é um device que eu uso de verdade. Isso só acontece no device mesmo que você usa. Em device de teste não acontece porque, fica parado, não fica instalando, desinstalando, rodando um monte de apps, então acaba não sendo um bom ambiente para testar. E o device que não é de pesquisa não dá para fazer, né? Talvez um sysdiagnose tenha alguma informação mais detalhada. Eu vou até botar um sysdiagnose para fazer aqui no meu agora. E aí, de repente, semana que vem eu conto o que aconteceu. Eu achei muito absurdo 1 tera sendo 800 GB de dados do sistema, e aí ele tá reclamando o Mac tá reclamando que ele quer atualizar, mas não consegue, porque não tem espaço em disco, óbvio, porque o próprio sistema tá ocupando tudo. Aqui, o meu iPhone neste momento, e eu botei pra fazer um sysdiagnose pra ver depois. iOS, 36 GB, System Data, 52 GB, cara, é quase 100 GB de tralha, sabe lá o que. Aí do iOS ele até coloca, né, Apple Intelligence 9 GB, mas cara, o sistema operacional em si, 27 GB. Cara, não dá? O meu também tá com 27 GB de É demais isso. Apple, pelo amor de Deus, vamos remover uns assets duplicados ali, vamos otimizar umas coisas, porque e o engraçado é que assim, eu baixo todo o beta do iOS, eu baixo lá o IPSW, e eu tenho aqui um esquema que eu fiz que ele extrai tudo do IPSW e monta um root file system igualzinho como ficaria no device instalado. E não fica com 30 GB quase, é uns 15 GB mais ou menos. Então da onde vem os outros 15? É muito bizarro. Eu briguei muito ano passado com esses dados do sistema e iOS e macOS por causa disso, porque tanto o meu iPhone tinha pouco espaço quanto o meu MacBook, que era de 256. Então era impossível. Eu instalava as coisas e em 5 minutos já acabava o espaço do MacBook. Então foi minha briga eterna. Passei muito tempo brigando com isso, até que eu desisti e falei, não, vou ter que, infelizmente, trocar de aparelho com mais espaço para conseguir usar. Só que tá realmente absurdo, assim. A Apple tinha que resolver esses dados do sistema, fora o tamanho do sistema operacional, né? Talvez se um site muito visitado, que pessoas na Apple, inclusive, às vezes leem, publicasse algo a respeito... The system data situation is out of control. Bem clickbait, assim. Se você procurar no Reddit, tem caso de 5, 6 anos atrás e a galera recomendando dar aquele force reset, coisa parecida. Você vai achar milhares tem de tudo. Pessoas. Eu cheguei ao cúmulo, quando eu tava usando o celular de 128, de voltar a data do sistema
O horário e avançava e voltava, dava force reset, pulava, jogava o celular pro alto, pra baixo e nada. A minha impressão é que não importa que problema você tá querendo corrigir, quando tem alguma coisa no Mac, você vai cair sempre nas mesmas e você caça, cava, você chega no posto e fala assim, não, você resolve, você reinicia a P-Run, a V-Run, você reinicia... Ou então tem não negócio de existe trocar mais isso no Apple Silicon. Então, né, mas tudo que eu precisava fazer, sempre que eu tinha problema, acabava caindo nisso. Achei que o Arthur fosse passar a falar que era isso que tinha aparecido lá no Reddit pra ele. Na época de Mac Intel ainda eu tive problemas que eu resolvi fazendo essas coisas aí. O pessoal dava isso como dica, não era à toa, é porque realmente resolvia muita coisa. Pra mim, e de iPhone assim, né? No Mac eu já passei até recente por ficar completamente sem espaço o SSD. Geralmente era editando, especialmente colocando as faixas todas da edição sem edição para poder exportar depois, porque fica muito grande o projeto, muito rápido, né? Pegar os arquivos todos e colocar, etc. E são gravações mais compridas, né? Do que geralmente eu edito de podcast normalmente. E aí o Mac teve uma ou duas vezes que ele ficou com, sei lá, poucos mega de espaço, você via ele sofrendo para conseguir mandar tudo que precisava fazer offload para nuvem, etc. Teve uma vez que ele zerou tudo que era arquivo de preferência das coisas, assim, ele zerou completo, não tinha mais onde enfiar a coisa, e aí foi chato. Foi bem quando eu tava para comprar o segundo HD externo aqui, esperando Black Friday, né, para conseguir aproveitar um descontinho. Mas sobre o espaço do iPhone, eu fiz uma bobagem nessa viagem que eu comprei o iPhone novo, porque já fazia um tempo que o meu iPhone também estava reclamando de falta de espaço. Quando ia, por exemplo, atualizar o sistema, ele falava, então, não dá pra atualizar, né, que está sem espaço, quer fazer o offload das coisas? Eu falei, faz, né, depois eu vejo. Aí aquele dia na Apple, eu falei, cara, quer saber, eu vou comprar, já tô ficando sem espaço, ao invés de comprar de 256, eu compro de 512. E aí já fico com espaço sobrando, né. Fiz isso, comprei de 512, aí a Larissa falou, meu iPhone tá reclamando de falta de espaço. Eu falei, seu iPhone é de 128, né, vamos fazer o seguinte, fica com o meu, aí eu vendo o seu. Aí eu fui olhar o meu iPhone, ele também era de 128, por isso que eu tava ficando sem espaço. Eu achei que ele fosse 256, mas não era. Aí eu falei, putz, cara, eu comprei de 512 à toa, gastei uma grana a mais à toa, que não vou me preocupar por anos agora com espaço. Isso que eu ia falar, exato. Mas eu jurava que eu tinha de 256, não, era de 128, nem à toa que eu tava ficando sem espaço, né? Mas agora, tá aí, fiz um salto gigantesco de espaço por um engano completo. Aliás, sigo vendendo o meu iPhone de 128GB com 13 Pro Max. Pra quem quiser comprar, foi lá comigo, tô vendendo baratinho. Tá? Mas vai ficar com o System Data lá ocupando... Pode ser. Tá vendo? Você tem um incentivo financeiro pra trazer esse assunto à tona. Exato, pois é. Inclusive, eu fui até olhar aqui pra ver se eu não tinha feito a mesma besteira, mas não, o meu é de 512. Eu saí de 128 para 512, não me arrependo. Não. Só de olhar essa barrinha maior do que... mais do que a metade aqui vazio já me deixa aliviado. Nossa, você olha, a minha dá até tristeza do tanto espaço que eu... livre que eu tô desperdiçando. Tem só um sliverzinho assim de coisa ocupada, aquele espação livre, né? Que eu sempre coloquei, foto, não precisa ter as fotos locais aqui. Faz o offload disso, deixa só os thumbs aqui. Se eu precisar na hora pra mostrar pra alguém, eu baixo uma foto, não para o quê, né? Então sempre fiz muito isso porque eu sempre quis economizar espaço pra ter o iPhone com pouco espaço. Vamos ver como é que vai ser agora, minhas pequenas mudanças de hábito conforme eu for... agora tem espaço de sobra, né? Acho que eu vou encher o de 512 mais rápido do que eu enchi o de 128. Se eu relaxar bem assim, pode acontecer. Agora que eu tenho muito mais espaço, né? Eu comecei a baixar alguns joguinhos de vez em quando pra brincar, fazer teste, né? E aí, um que eu baixei foi o Genshin Impact. Desculpa se eu pronunciei errado, mas eu baixei pra brincar e tal, porque eu tava na BGS, foi na BGS, todo mundo elogiando, eu vi imagem do jogo e tal, falei, vou baixar. E aí baixou a demo, o jogo tem 4,63 GB. E aí você faz a demo, se eu não me engano, assim que termina, ele pergunta, vamos baixar o jogo completo? Falei, show de bola, vamos baixar. Você quer com todos os recursos? Eu falei, sim, 35 GB. Eu Nossa. falei, oi? Falei, oi? Não, deixa Nossa. quieto. Depois, um dia eu jogo. Tá aqui me esperando. Tem um jogo do Apple Arcade que eu tô viciado como há uma década não acontecia. Eu peguei o nome dele, eu já esqueci. Peraí. Tomb of the Mask. Ele tem todas os detalhezinhos que lembram era de Atari. Então, os gráficos que piscam em 2 ou 3 cores. É o estilo labirinto. Você vai colecionando moeda e estrelinha pra ir passando de fase. Tem 700 fases, acabei com todas elas. Tô com tudo quanto é troféu, achievement, não sei o que lá. Cuidado,
porque é um daqueles jogos bem... E por ser do Apple Arcade, e por ser Tomb of the Mask Plus, deve ter o Tomb of the Mask Minus, que deve ter uma gamificação chata. Porque ele tem o esquema de você pegar a moedinha pra ganhar o power-up, e aí você gira a roleta pra ver qual que é a surpresinha que você ganha. Então ele tem umas gamificações laterais assim que não acabam, mas tem o modo arcade e o modo história, campanha, pra você ir passando de fase e chegando no fim. Mas é divertido, viu? Esse fazia muito tempo que eu não viciava loucamente assim no joguinho. Pra quem quiser arriscar de perder muitas horas mesmo não tendo tempo livre, eu vou deixar o link aqui na descrição. O Arthur já baixou aí. Inclusive essa semana eu baixei, na verdade baixou automaticamente, foi o Civilization 7. Que saiu hoje que a gente tá gravando, né? Saiu hoje, hoje de manhã quando eu liguei o Mac aqui, falou, saiu o jogo, baixou. Aí eu olhei aqui, já baixou. Ainda não abri, tô louco pra abrir, mas baixou sozinho aqui. O Civilization eu sei que é um jogo super clássico, ele é tipo um Age of Empires? Sim, se eu não estou enganado. Eu baixei pelo hype, vou ser bem sincero, assim, que eu olhei as imagens, me lembrava Age of Empires, eu falei, vou baixar. Mas nunca joguei. Uma vibe bem parecida. É, bem parecida, né? Então, eu tô bem curioso pra brincar, até porque é um dos maiores jogos, assim, que eu vi a Apple anunciando no Apple Arcade, né? Então, eu falei, é um nome grandão, né? Eu lembro de quando eu era moleque e só queria saber de joguinho de computador também. Era a época de, sei lá, tinha Age of Empires que eu joguei bastante, mas não me pegou Civilization, SimCity, eu queria gostar, mas eu não conseguia. Elifute eu achava chatíssimo. Mas esses de campanha, de fazer coisa assim, tinha o Age of Empires, tinha o Civilization, tinha o Warcraft, né? Que tinha uma pegada meio parecida assim. Nenhum deles rolou, mas específico Age of Empires eu adorava jogar, mas é engraçado. Saiu, acho que tem pra iPhone. Eu até baixei e falei, não, passou. Que bom que eu curti quando eu curti, sabe assim, não rolou não, né? Mas o Civilization eu sei que ele tinha um following bem grande na época, né? Era um título grandão. O Douglas tá falando que mudou a dinâmica nessa versão e que os países são separados das eras. Você avança a era independente do seu progresso. Então, interessante. Eu tô bem curioso pra brincar, porque eu gosto desses joguinhos. Eu já... SimCity, por exemplo, foi um que eu joguei muito, muito. Então, eu gosto desses joguinhos mais calmos, né? Eu brinco que é uma vibe mais relaxada. Teve um jogo que eu brinquei na BGS que se chama Reus, que seria Deus, só que no lugar de D é R. E aí você tem um globinho na tela e você controla 4 deuses. E dentre esses deuses é Deus da terra, Deus do ar, Deus do fogo, enfim, você vai controlando e vai criando o seu planeta. E você vai, conforme vai avançando as eras, surgem pessoas, as pessoas começam a te endeusar ou te odiar, e aí você vai controlando e você pode destruir o planeta, você pode, enfim, evoluir o planeta. Eu acho super divertido, eu fiquei mais de meia hora parado lá no stand brincando e, assim, de desligar o cérebro completamente. E o SimCity eu cheguei a jogar bastante, mas era, assim, por falta de opção. Era o que tinha instalado e que rodava na máquina quando era a época do SimCity. Mas aí logo depois veio, sei lá, aqueles Roller Coaster Tycoons. Esse aí também nunca me pegou de fazer parque de diversão, construir as coisas assim. O próprio The Sims, meu irmão gostava muito, mas não rolou assim. O SimCity eu parei. Nossa, eu amava o Theme Hospital, que você constrói o hospital, daí e tem as doenças são tudo umas coisas bizarras, mas eu adorava. E é difícil, chega uma parte que começa a ficar difícil, que daí, porque você tem que construir ali os consultórios, as salas de exame, sala de operação, tudo, e aí você tem que saber dimensionar cada coisa, tem o budget, que você não pode estourar o budget, daí as pessoas começam a reclamar que tá calor, daí você tem que botar mais ar-condicionado, menos ar-condicionado. É um trabalho. Pois é. Digam pra gente qual eram os joguinhos que vocês jogavam na época, se tem versão atualizada. Outro que eu adorava, esse eu joguei trocentas vezes, que era o Full Throttle. Eu adorava o Full Throttle, mas também, quando saiu pra iPhone, era igualzinho. Aí eu olhei e falei, tá, que bom que fizeram igualzinho, que a geração nova vai descobrir. Mas sarou, não engatou, assim. Eu achei que eu fosse jogar loucamente, sempre quis que tivesse uma versão, né, mais moderna. Moderna não, modernizando os gráficos, mas que desse pra jogar de novo. Deve ter saído, sei lá, pra console que eu também não tinha. Mas quando eu saiu pra iPhone, eu falei, bacana, mas eu baixei e não engatou, não emocionou. Mas na época, Full Throttle foi o jogo. Muito bem, seguindo em frente,
assunto importante, sobre escovas de dente, que foi a pergunta que a gente recebeu, né, que a gente respondeu na semana passada, que o Contente mandou pra gente. O Felício Zampieri confirmou pra gente que não importa que assunto a gente trate no ADT, alguém trabalha com isso. Ele falou o seguinte: sou dentista e radiologista. E como vocês, sou apaixonado por tecnologia e, no meu caso, usuário da Apple desde o Apple II. Aí ele segue: cerdas sempre macias, mas tem uma coisa que eu creio que vocês vão adorar. A série de escovas da Oral-B, a série I.O. e a da série 4, elas têm comunicação Bluetooth, um aplicativo muito bem bolado com uma série de funções, e além disso tem um sensor luminoso com a luz azul ou verde ou vermelho, dependendo da pressão que você coloca, se é muita, se é pouca pressão, né? Aí ele fala que ele avisa também quando você tem que trocar a ponta, falou que as cerdas também mudou de cor quando estão velhas, no máximo 3 meses, né, pra trocar, e complementando ele mandou 2 follow-ups, ele esqueceu disso no primeiro, que a escova também vibra quando você tem que trocar de quadrante durante a escovação, né? Falou, a gente sempre escova mais o lado oposto do braço de preferência. Curioso, não sabia disso. Falou que ela não substitui o fio dental, infelizmente ainda não inventamos nada que substitua isso, e que muitas funções nas gerações mais novas, né, ajudam, mas essa é a 4, tá bem legal, falou que custa $80 nos Estados Unidos. A Philips Sonicare, que eu usava até quebrar o carregador, aí não tem o que fazer, ela tinha esse lance, né, de você, e é engraçado porque ela vai te ensinando, você vê como você faz coisa errada, né, no começo era o tempo inteiro, você faz a força a mais ali, ela começava, vibrava, acendia a luzinha. Ela começa a reclamar, também, basicamente. Fazia aí você, né, alivia, aí você faz de novo, e ela tinha esse lance de você ela ir vibrando por quadrante, deu um tempo do quadrante, vibra, você sabe que tem que trocar de quadrante, né? E no aplicativo, por saber que você deu o play na escova, você cadastrava qual que era a sequência dos quadrantes que você queria, que você costumava escovar, e aí ele ia mostrando uma evolução dos dentes ficando limpos por quadrante pra você poder fazer o timing certo, também distribuir o tempo que tava sobrando daquele quadrante pra fazer, né? Por baixo, do lado de fora, lado de dentro e tal. Mas interessante isso que ele contou, né? Que a gente sempre escova mais o lado oposto do braço de preferência. Curioso. É mais confortável, né? A posição exato, mais agradável. Mas eu acho que é engraçado que ele descrevendo essa escova da Oral-B parecia que ele estava descrevendo a escova que eu uso, que é uma da Philips também. Eu não sei se é o mesmo modelo que você tinha. Diamond Clean, Sonicare, blá blá blá. Eu não sei, esses nomes aí eu esqueço porque é muito complicado, mas ela tem o mesmo esquema com o aplicativo. Eu não uso o app, sinceramente, porque eu acho desnecessário. Eu até achei engraçado quando o Felício falou, vocês vão adorar, é porque pra mim eu já tô numa fase que quando fala que alguma coisa é smart, eu gosto menos. Mas enfim, essa escova você não precisa usar o aplicativo, ele é só um plus se você quiser, mas ela faz isso, avisa ali, ela dá uma vibradinha diferente quando é pra você trocar o quadrante, e ela também tem a luzinha ali que se você aperta demais, a luzinha vai acendendo, se você apertar muito, a luzinha acende bem forte, aí você sai, eita, calma, tem que diminuir aqui. E realmente a gente aprende muito, e eu continuo recomendando fortemente esse tipo de escova, porque é outra coisa, você sai parece que fez limpeza no dentista. O Felício vai ficar ofendido com isso. É óbvio que uma limpeza profissional não é a mesma coisa, mas ajuda muito. O dentista elogiou, inclusive quando eu passei a usar, que ele percebeu. Mas também não substitui o fio dental. Tá aí uma coisa que eu tô devendo. Eu não uso uma escova Smart, mas tô de olho já há algum tempo. Talvez esse ano saia. Agora, Arthur, você tá devendo um follow-up pra gente. Você fez... Na verdade, nem você, né? Mas rolou uma lição de casa em casa? Sim, eu perguntei aqui pra Ana o porquê das cerdas macias ou duras, né? E basicamente é cultural. As pessoas realmente gostam mais das cerdas mais duras, porque acha que limpa mais. E aí as empresas continuam fabricando, porque não quer perder dinheiro, obviamente. E aí elas continuam fabricando essas com cerda mais durinha. Mas sim, a recomendação é sempre macia. Enfim, como o próprio Felício comentou aqui no follow-up. Então, mas é basicamente cultural e para continuar ganhando dinheiro, infelizmente. Basicamente existe a demanda. Exatamente, então, exato. Tem a oferta. Então eu vou falar de uma forma resumida, porque eu quero que alguém que escuta o ADT e é especialista fale que não, mas assim, então não existe indicação para escova que não seja de cerdas macias. A indicação para qualquer caso é cerdas macias. Agora, se alguém que está ouvindo for especialista nisso, não qualquer Zé Mané aí,
e tiver... Não, mas na verdade existe sim uma indicação para escova de cerdas não macias, conta pra gente. Mas aparentemente é uma questão de mercado mesmo. E para dúvidas e mais explicações, procure o seu dentista. Exatamente. Sempre bom recomendar. Ao Isso me lembra persistirem também- os sintomas... Exato. Era isso que eu tava tentando lembrar. Isso me lembra um pouco também uma coisa que meu irmão me falou sobre como culturalmente, especialmente no Brasil, as pessoas têm a impressão de que se uma coisa fizer muita espuma, é porque ela limpa bem, que ela limpa melhor do que a coisa que não faz espuma, que essas coisas não têm relação nenhuma uma com a outra. Também o perfume de uma coisa, né? No México, assim... Acho que é no México. Meu irmão pode me corrigir, eu trago como follow-up na semana passada. Mas lá tem que ter um cheiro muito, sim, sabão em pó, amaciante, detergente, não sei. Tem que ter um cheiro muito forte, porque é a mesma coisa. Se não tiver esse cheiro de amaciante, vão achar que não tá limpa. A impressão que dá é que a roupa não tá limpa, sabe? Então que tem essas diferenças, quando também não faz tanta diferença assim. Aliás, é até melhor você colocar pouco sabão em pó quando você lava a roupa do que muito. Fica aqui a dica. Sim, com certeza. Mas Inclusive é- as pessoas, a galera com o negócio de botar vinagre pra lavar roupa, não sei o quê, as pessoas sentem a necessidade de fazer isso muitas vezes porque estão usando sabão demais e amaciante demais. E aí vai acumulando, aí você tem que usar um ácido pra tirar o excesso da roupa. O doce. Quebrar o doce. Exatamente. Tem que quebrar o doce ali com uma acidez. Mas isso me lembrou do lance do perfume, acho que aquele Doutor Bactéria lá, eu vi ele falando também, tipo, não, você não limpa a casa porque você quer que a sua casa fique limpa. Porque limpo é uma coisa muito específica, né? É estar limpo, tirar, né, bactérias, outros organismos e sujeiras. Você quer que a sua casa tenha uma aparência de limpa e fique cheirosa. É diferente. Eu lembro até hoje de uma matéria do Fantástico. E pode ser coisa da minha cabeça, mas eu lembro muito bem. Falando exatamente do detergente, porque teve uma época que as pessoas queriam fazer muito espuma. E aí eu lembro de uma matéria deles explicando: gente, não precisa de espuma, que o que limpa realmente é a água e tal, que você tem que limpar com pouco detergente, que faz mal. Eu lembro muito bem disso, engraçado. Eu uso um detergente aqui, eu não sei o nome, mas é um que ele custa mais caro, bem mais caro que a maioria dos detergentes, mas ele é um detergente bem concentrado e ele não faz muita espuma. E aí, quando você começa a usar um detergente assim, você fica, nossa, mas que tá limpando mesmo, né? Mas vai bem pouquinho assim, não precisa usar muito, não faz muita espuma, mas limpa, que é uma beleza. E tem um cheirinho bom também. Eu também uso. Engraçado que de vez em quando ele some dos mercados aqui de perto de casa. É verdade. Aqui desaparece. Também. E aí eu fico desesperado. Aí teve uma vez que eu entrei no aplicativo amarelinho lá, olhei e falei: ih, olha só, tem 10. Vou comprar um pacote com 10 logo e eu sempre compro estoque também. É incrível, ele desaparece do mercado. Não faço ideia do porquê. Bom, sobre dublagem com IA, que também foi um dos alunos ADTs da semana passada, o Jonas Marques falou o seguinte: a questão da dublagem automática que o MKBHD está usando, e outros canais, né, que apareceu lá no YouTube, ele falou que é boa e serve para quem não entende inglês, mas ela também expõe o quão importante é a inflexão dos idiomas. Como a IA parte ali da premissa, né, se pega ali e assume o tom de voz dele falando em inglês, fica meio esquisito, meio artificial quando você traduz para o português, porque os pontos de inflexão são diferentes, dependendo da construção gramatical de cada idioma, né? Aí ele conclui: essa mudança de inflexão do idioma para idioma parece que ainda está bem distante de qualquer IA, e aí um complemento meu. A Eleven Labs, por exemplo, algumas outras empresas vêm tentando achar formas de implementar em interface, que não é o caso automático do YouTube, mas o YouTube pode talvez passar a também aceitar esse tipo de coisa, que você, no texto, você coloque entre parênteses, entre aspas, entre colchetes, qual que é a inflexão, o que você quer. Se você quer que a pessoa fale dando uma risadinha, assim, por exemplo, isso você consegue falar para ele fazer, né? No caso do YouTube, sendo automático, o que eu imagino que vai ser a evolução disso é, ao invés de simplesmente dublar a voz por um idioma diferente e você analisar a timeline da inflexão das palavras em inglês e adaptar isso para português, role uma segunda análise disso em português e você, com base no material todo de treinamento, você fazer a inflexão, a mudança, a variação de acordo com
como é o costume de fazer isso em português. E não calcular, né, do 0% ao 100% do vídeo como é que variou a voz no idioma e copiar e colar isso para outro, que aí nunca vai funcionar mesmo. Então, isso que o Jonas falou é mesmo uma limitação de todos esses sistemas por enquanto, né? Por isso que fica tão artificial e chega a incomodar um pouquinho, dependendo do quão distante estiver da naturalidade, do como a pessoa estaria mesmo falando no idioma que a pessoa já conhece, né? Que é o principal. É verdade, né? Fora que, às vezes, tipo, principalmente aqueles, tipo, HeyGen, que... E eu não sei se o do YouTube faz isso, que analisa de fato a imagem para usar como contexto na dublagem. Às vezes a aparência da pessoa que tá falando afeta a voz e o sotaque. Não sei se isso já melhorou hoje em dia, mas assim, se a pessoa tem a pele mais escura, vai ficar com sotaque mais indiano, que aconteceu em algumas brincadeiras que eu fiz tentando dublar coisa do Brasil em inglês. Aí se a pessoa tinha a pele mais escura, ficava com voz de indiano. Tipo, sotaque de indiano. Então, assim, tem essas partes meio complicadas que precisam ser trabalhadas ainda também. E também sobre dublagem, o Vinícius Cabral falou o seguinte, né? Ele tem uma dúvida sobre o que a gente comentou nesse episódio da semana passada. Ele falou, muitos programadores agora fazem quase tudo 100% com o Claude. Falou, dublagem também agora é feita com IA. Legenda feita com IA. Em pouco tempo, a maior parte dos artefatos digitais, então som, imagem e texto, vão ser sintéticos. O que sobra pra gente, meros mortais? Falou, um abraço pra todos, em especial pro Coca e um pro Guanabara. Saudade do Guanabara, abraço pra ele também. E aí? Pergunta difícil, profunda. Olha, eu não quero ficar 5 horas falando sobre isso aqui, porque se a gente quiser dá. Mas, primeiro que eu tenho um problema com esse diagnóstico que muitos programadores agora fazem quase tudo 100% com Claude. Uma quantidade significativa de programadores utilizam essas ferramentas com bastante frequência. Mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado com o hype de Twitter. Não sei se foi no Twitter que o Jonas viu essa informação. Jonas não, foi o Vinícius, desculpa. Vinícius viu essa informação, mas assim, não é que... Porque se você for olhar no Twitter ou qualquer rede parecida, talvez no Mastodon não, que lá tem a galera meio anti-A, aí não é tão assim. Mas assim, você vai ver, você acha que ninguém, entre aspas, ninguém trabalha mais, só manda a IA fazer, né? Então esse é um ponto. Mas claro que em algum momento a gente vai chegar nesse ponto, e eu já disse isso aqui, o meu trabalho não é escrever código. Acho que com isso eu já respondi, tipo, o código é apenas um veículo para chegar em um resultado. Se fui eu que escrevi o código, ou se foi uma IA que escreveu o código, tudo bem. E a gente fala muito também, programador, pelo menos os programadores profissionais, gostam de falar muito de qualidade de código. E aí tem também a galera, geralmente mais iniciante, que fala, não, mas por que eu tenho que me preocupar com a qualidade do código se, tipo, o usuário não vai ver o código? Mas é que assim, a qualidade do código e da arquitetura por trás do seu produto, ela afeta a sua habilidade de dar manutenção daquele produto, de melhorar, de corrigir bugs, de não ter vulnerabilidades de segurança e tudo mais, e isso, no longo prazo, afeta o seu usuário também. Mas aí eu fiquei pensando, se a IA vai escrever o código e a IA vai ler o código e mexer no código, a qualidade do código importa? Tipo, aí eu estou me referindo à qualidade do código que não afeta a funcionalidade do produto. Que aí é óbvio que se for tudo mal feito de qualquer jeito e a performance for horrível e ser cheio de falha de segurança, aí é óbvio que a qualidade do código importa. Mas essa qualidade do código no sentido de eu conseguir ler o código e modificar ele no futuro, será que ela importa tanto se é uma IA que vai ler e modificar no futuro, né? Claro que tem muitos poréns aqui nesse detalhe que eu falei, mas é só um pensamento que eu tive e que outros programadores podem estar pensando algo parecido, mas eu continuo gostando de botar a mão no código e de vez em quando eu faço algumas brincadeiras usando IA e também eu uso muito IA como coworker, como ajudante de algoritmo chato que eu já implementei 1 milhão de vezes e não quero implementar pela milionésima vez. Faz pra mim, né? Ou então um negócio chato que eu preciso resolver que eu não faço a mínima ideia de como fazer e não é tão importante, mas me ajudaria. Faz aí
e aí depois, 1 hora depois eu olho lá qual foi a pataquada que o Codex fez ou que o Claude fez, e aí eu falo que tá errado, e daí ele fala, você está completamente certo. Enfim, alguns pensamentos só, mas eu ainda sou da vibe de o importante é o resultado. Não que os fins justificam os meios, não é isso que eu estou falando. Eu já ia falar, Maquiavel concorda. O importante é a entrega. A entrega no final que vai suprir a demanda que você quer suprir com aquilo que você está fazendo. A gente não chegou lá ainda. Não estamos num ponto onde você pode cegamente falar pra IA faz, e ela faz e você bota no ar e tudo funciona e nenhuma catástrofe acontece. Vamos falar sobre isso daqui a pouco, né? Mas eu acho que um dia a gente chega lá e aí vai ter mais tempo para fazer outras coisas, né? Eu tenho brincado muito que para fazer algumas coisas repetitivas, né, como o Rambo falou, por exemplo, você vai consumir uma API que você já tem 1 zilhão de APIs na sua aplicação, você vai criar modelo do zero, enfim. Você pode chegar pro Claude e falar, Claude ou Codex, e falar, poxa, tá vendo esse JSON aqui? Cria os modelos para mim. Pô, isso no dia a dia, você repetir, fazer 500 vezes a mesma coisa, pede pra IA, pra tirar uma dúvida, enfim, eu brinco que eu virei um pouco de flanelinha de IA, né? Você pede pra ela, gera aqui o código, não, acerta daqui, acerta dali, vai pra cá, vai pra ali. Mas realmente não dá pra confiar cegamente, tem que revisar o código e ao mesmo tempo que eu acho que é uma evolução do nosso trabalho, né, de programador. Da mesma forma que lá atrás a galera escrevia zeros e uns para programar alguma coisa e foi evoluindo, e aí quando a gente chegou a uma linguagem um pouco mais moderna, por exemplo, na época Java, e aqui Java hoje em dia é o bicho feio que ninguém quer tocar, mas enfim, Java foi muito criticada por ser uma linguagem bonitinha, e na época que ela surgiu, e outras linguagens do tipo. Então, isso sempre existiu. Eu acho que é só mais uma forma nova de programação. E aí a gente pode falar aqui também de vibe coding. Eu acho que só de vibe coding a gente pode ficar aqui horas falando sobre isso, se é certo, se é errado, quando tem que ter, quando não tem. Mas sempre bom ter um pouquinho de noção de programação. Eu acho que o básico é importante para você não fazer nenhuma besteira, para você não vazar suas credenciais como uma galerinha fez aí recentemente. Enfim, por exemplo, essa semana mesmo, umas 2 semanas atrás eu comecei um projetinho novo aqui particular, e aí eu fiquei com o Codex aqui conversando com ele, batendo altos papos com o meu coworking sobre arquitetura. E é algo que eu gosto, assim, você cria um projeto do zero, né? Você cria uma arquitetura nova, e aí eu queria brincar com algo diferente, eu fiquei conversando muito com ele, que eu já tinha pesquisado, então eu tirava uma dúvida aqui, tirava uma dúvida ali, batia, confirmava. Isso eu acho muito bom, porque é como se você estivesse conversando com uma pessoa, só que você está conversando ali com a IA, e aí, obviamente, você tem que confirmar se aquilo ali tá certo ou não. Mas eu acho muito interessante. Só que eu já conheço de programação. Assim como o Rambo, por exemplo, conhece. Então, se ela sair muito do que eu tô esperando, ou fizer uma besteira muito grande, eu vou reconhecer. Uma pessoa que não conhece programação ou que está iniciando agora na área, fazer tudo com IA sem nenhum tipo de conhecimento é muito perigoso. E aí, se for um sistema em nuvem, por exemplo, é mais ainda. Se for um aplicativo, talvez nem tanto, mas e aí você entra na questão de performance, talvez... dependendo do que você esteja mexendo, pode não ser legal, pode ser sim perigoso, enfim. Então eu acho que é sempre bom ter isso em mente, né? Ter esses cuidados. E pra galera que tá começando, eu continuo recomendo que sim, estude programação, mesmo com IA, mesmo que exista vibe coding. Não confie cegamente na IA. Nem tudo vai ser... Ou melhor, até agora nem tudo é 100% com Cloud ou com o Codex. Essa semana, inclusive, o pessoal do GTA falou que não utilizamos IA no desenvolvimento do GTA. Eu olhei e pensei, falei, tá no código vocês não usaram? Beleza, eu vou fingir que acredito. Mas, enfim, fica aqui também meus 10 centavos nesse assunto. Assim, tem me incomodado muito esse lance de não utilizamos IA como um jeito barato de conseguir street cred, porque sabe que vai ser elogiado, porque o povo tá com essa birra de as pessoas usarem. E tem nuance aí do lance de que é certo usar o webcode ou não. Se for botar um projeto no ar, não. Para pessoas, não. Exatamente. O exemplo, até hoje, o melhor exemplo que eu vi de webcode foi o primeiro, que foi
escutando o pessoal do podcast Hard Fork, que eu adoro, um dos jornalistas tem uma piscininha lá em casa. Ele tava com dificuldade pra poder acertar os dias certos pra tratar a água, jogar o cloro, jogar não sei o que lá, e tem umas outras coisas, complicações lá que eu não sei exatamente o que era. O outro jornalista falou, cara, eu vou te dar um presente. Eu vou codar aqui uma ferramentinha pra te ajudar a fazer isso. Então eu coloquei as dimensões da piscina, tá aqui no calendário, tá marcado bonitinho, e ainda coloquei uma frase motivacional cada vez que você abre o aplicativo. Afinal, por que não, né? É isso, uma bobagem fez uma coisa que no Shortcuts você faria. Mas ele pediu pro negócio fazer e ele fez, empacotou e tá lá. Qualquer coisa além disso, se você não souber programar, você tá pedindo pra ou ter problemas ou pior, você está pedindo para alguém que for confiar em você ser prejudicado sem nem você saber por quê, né? Isso que o Arthur falou de, sabia a base, foi uma coisa que nessa semana no área de trabalho, eu tive uma conversa com a Bia, a gente falou sobre o OpenClaw, tive uma conversa com a Bia sobre desenvolvimento, e eu falei justamente que quanto mais as pessoas estão maturando o conhecimento delas a respeito do impacto de IA, mais elas voltam para essa recomendação exata. As pessoas têm que manjar da base, porque se elas manjarem da base, não importa a ferramenta. Se ela manjar da ferramenta sem a base, ela não manja de verdade, né? Mesmo porque a ferramenta vai embora, e aí vai ter outra. Ela tem que aprender de novo a ferramenta. Se você souber a base, você deixa isso muito mais maleável, né? Então, eu vejo muito, especialmente quando o assunto é vibe coding, isso ser jogado como um xingamento, quando na verdade ele não é isso, e nem foi inventado, se é que ele foi inventado, nem foi cunhado para esse tipo de coisa, né? Você não manja de programação, pedir pro Claude fazer um app de administração financeira e botar na internet porque você vibe coding integração com o banco, isso não é vibe coding, é irresponsabilidade. Isso, né, não são coisas muito diferentes, né? E só para terminar aqui esse pedaço, conforme vocês foram falando, especialmente de código, né? Eu tô pensando que vamos falar, será que importa a qualidade do código se, entre aspas, ninguém vai ver, contanto que funcione direito, né? Eu fico pensando no quanto que vai ter. Porque código macarrônico, a impressão que eu tenho é que é um código ineficiente. Ele custa mais caro para rodar, isso começa talvez pegar a memória, processamento, aí teria que limpar, fazer bonitinho para ele rodar mais liso, né? Mas isso é uma outra coisa, mas eu fico pensando, sabe? Olha, na verdade, se me permite ser chato, na verdade, muitas vezes o código otimizado é muito mais feio do que o código não otimizado. Uhum. Porque o código não otimizado você escreve tudo bonitinho, passo a passo, certinho, mas aí às vezes pra você otimizar você tem que pegar aquele monte de etapinhas bonitinhas que você fez ali e misturar, embrulhar tudo num negócio feio e colocar uns ifs malucos. Então, infelizmente, o código bonitinho nem sempre é o código mais otimizado. Mas bonitinho que eu digo assim, né? Pensa na pessoa que tá começando a programar e a pessoa experiente com 15 anos de programação. Você sempre fala disso, na verdade, no Lola Mundo, né? Sei lá, o Rambo de 15 anos atrás fala, o que você fez, cara? Funcionava? Funcionava. Tava seguro? Tava, mas meu Deus do céu. Eu acho que esse é o delta. E o último ponto que eu queria colocar agora, expandindo não só para código, mas para textos gerados, cara, eu penso com frequência como é estranho que daqui em diante a maior parte dos textos produzidos como resultado da existência da humanidade nunca vai ser lida. Antes, o que acontecia? As pessoas escreviam, viravam um livro, uma revista, escreviam para elas um diário, uma coisa assim, ok, né? Tinha uma escrita privada ali, mas as conversas que as pessoas têm com... Tudo bem que isso me ajuda GPT a escrever um e-mail, me ajuda GPT a fazer tudo bem, mas tudo que é produzido, né, de tudo que é produzido, uma quantidade muito pequena vai ser vista, vai ser compartilhada, vai ser, sabe, o resto vai sumir. Eu já tinha um pouco de faniquito disso com stories, que eu cheguei a trazer isso aqui para o DT uma vez e falei, cara, me deixa incomodado a ideia de que a maior parte do exercício criativo da humanidade tá fadada a desaparecer geralmente em 24 horas, né? Tudo que as pessoas postam, que elas criam, que elas fazem, some. Some não, tá lá o Zuki guarda tudo com ele. Mas, sabe, essa efemeridade me deixa meio... Me dá uma gastura, assim. Eu tô trazendo isso pra código também. Pra código não, pra texto. Cara, certamente hoje, que é 5 de fevereiro, a maior parte dos textos que foram escritos como resultado da interação da humanidade com qualquer coisa nunca vai ser lida. Eu acho que não tinha essa escala as coisas antes, sabe? Isso me entorta um pouco a cabeça. Eu acho que não tinha essa escala, mas acho que você nunca tinha parado pra pensar nisso, porque eu já fiquei deprimido pensando nisso há uns 10 anos atrás, eu juro. É só você ver um vídeo no YouTube que tem uma visualização. Sabe? Eu tinha um app que fazia isso. Ele pegava assim, ele só tocava vídeos com 0 views.
Caramba, que divertido. Tem um site, se você procurar, você acha. Tem um site hoje em dia que você entra e ele só te mostra vídeos do YouTube que tem 0 visualizações. Exato, Era um app Nem a da Apple TV. pessoa legal. que mandou o vídeo assistiu. Mas eu tive um pouco essa depressão conversando com... E aí pode ser minha bolha, tá? Mas conversando com algumas pessoas mais novas que... Pra entrar, às vezes, no hype de algum livro e tal, aí sai a continuação do livro, não lê o anterior e lê o resumo. E isso pra mim era um crime, porque, sei lá, se eu for pegar uma sequência de livros, de 10 livros, eu vou começar do 1. Eu fui ler Fundação, eu li Fundação 1, 2 e 3 e busquei. E a galera mais nova, não. Ela, eu quero ler aqui o 2 pra ver, sei lá, a série. Então eu vou ler um resumo do primeiro livro. E eu acho um crime. Eu olho isso e falo, cara, como você consegue fazer isso? Eu não consigo. Ou então ver um filme em 2x. A gente já falou de podcast em 2x, né? Eu, por exemplo, parei de ouvir porque eu comecei a entrar em parafuso, porque eu falei, cara, eu tô vendo até o meu podcast acelerado. E aí tem gente vendo filme acelerado e vídeo acelerado. Aí eu falei, não, isso não tá legal. Aí eu comecei a cortar. Mas filme, por exemplo, eu acho um crime você botar em 2x. Tipo, ouvir música acelerado. Não, eu não consigo. Exato. Vídeo do YouTube eu vejo, podcast eu escuto. Não vejo como uma vergonha ou falha de caráter. Eu escuto mesmo, se eu conseguisse escutar mais rápido ainda, eu escutaria. Mas exato. Filme, série, isso porque eu parei de ouvir porque eu tive essa crise de consciência maluca de que, cara, eu tô acelerando tudo. E eu preciso desacelerar. E como eu ouço podcast correndo, eu gosto de correr ouvindo podcast, ou fazer academia e ouvindo, eu falei, não, vou botar aqui devagarzinho e vou ouvir como tem que ser, no máximo ali 1,5, mas mais do que isso eu não consigo. Bom, vai ser inevitável a gente falar um pouquinho mais a respeito disso por conta dos próximos 2 assuntos aqui do podcast. Um deles a gente deu o teaser já. Mas antes de trazê-los, eu vou agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando aqui o ADT e que segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço. E se você assinar o plano anual por meio do link expressvpn.com/ADT, você ganha 3 meses de acesso extra e liberado depois desse ano inteiro que você usou pela assinatura, depois de um mês que você testou de graça, para proteger os seus dados, proteger a sua conexão, especialmente se o seu trabalho ou sua vida fazem você usar muitos Wi-Fi que você não conhece, Wi-Fi público do shopping ou do avião que você paga, mas ainda assim os seus dados são uma parte do preço de conexão, eles são coletados e vai saber onde eles vão parar. Então os sites que você acessa, sabendo que você é você e que você acessou esse site, o tempo que você passou, as plataformas, os servidores, aplicativos, qual que é o seu dispositivo, né? E você protege tudo isso criptografando a sua conexão por meio dos canos impenetráveis que nem a ExpressVPN sabe o que está fazendo quando você usa o serviço deles. E para streaming é muito bacana também, porque você pode usar os mais de 100 países que eles têm servidores aí pelo mundo inteiro, e você se conecta pelo streaming por esses países e vê um catálogo que é diferente aqui do Brasil. Não é nem que tem mais coisa, mas tem coisa diferente. Esse é o ponto, né? E para ver como é fácil colocar no telefone, no computador, na Apple TV, que aqui em casa eu uso assim todo dia, no roteador de casa direto se você quiser, vai em expressvpn.com/ADT, testa por um mês de graça, e se você assinar o plano anual, você ganha 3 meses de acesso extra aí ao final desse ano. Uma última vez, expressvpn.com/ADT. Muito obrigado a ExpressVPN pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu. Muito bem, semana passada a gente falou, era inevitável termos falado sobre o OpenClaw. Não vou ficar explicando CloudBot, Multibot, só OpenClaw, tá? E o Silva falou, o Rambo acertou. Não demorou uma semana e apareceu o caso de vazamento que não foi específico do OpenClaw, mas sim do Multibook, que foi a rede social criada só para os bots feitos lá do OpenClaw para postarem coisas, e não era isso, as pessoas postavam, falavam o bot postar, e aí parecia que eles iam, né, tava começando a revolução das máquinas, quando as na verdade pessoas não era. já estavam falando, meu Deus, é a singularidade, né, acho que o Elon Musk tweetou algo assim. Isso, E aí tá lá, pra vocês verem, gente, quem ainda venera esse ser, ele é burro, tá? Ele acreditou que a IA ia dominar a humanidade, sendo que era um monte de nerd com o dedo sujo de Cheetos em casa, mandando request pra uma API aberta e mal protegida, por causa de um negócio mal feito.
Então, parem de venerar pessoas burras, por favor. E teve esse lance desse vazamento do Multibook, porque tinha lá um banco, um Superbase, lá Supabase, né? Que tava desprotegido e vazou API, vazou troca de mensagens DM entre os bots, entre as pessoas, sei lá, né? Mas porque a pessoa que fez esse Multibook também falou, eu webcodei um pedaço aqui, aí eu falo, não é webcode, responsabilidade. E aí foi pro ar daquele jeito meio capenga e acabou vazando, né? Inclusive hoje no Threads, eu não me lembro quem foi, acho que foi o perfil do Gayball que falou que ele ficou assustado, né, com essa rede social, e aí eu tentei explicar pra ele exatamente isso que o Rambo falou, que a IA hoje, é sempre bom a gente lembrar que apesar de se chamar inteligência artificial, ela não é inteligente. E aí, se eu falar alguma besteira, por favor, gente, me corrija, mas ela não é inteligente. Certa vez eu ouvi alguém falando que é um papagaio que fala muito bem. E obviamente é mais do que isso em algum sentido, mas sim, ela fala muito bem, ela consegue se expressar muito bem. E não à toa que ela tenta agradar sempre a gente, porque ela foi feita pra isso, né? Nesse sentido de entregar informação pra gente e sempre entregar essa informação falando muito bem. Ela parece inteligente, mas não é. Ela não tem a capacidade de raciocínio de uma mente humana. Então, quando surgiu essa história de rede social, a primeira coisa que eu pensei foi, alguém manipulou isso para elas falarem aquelas coisas. Isso daí tava bem na cara e não demorou 2-3 dias para se chegar a essa conclusão. E foi em cima dessa falha de segurança, inclusive, que chegaram a essa conclusão. Então a galera se assustou muito rápido, mas eu acho que é muito disso que o Rambo falou também, de falta de conhecimento, de que tá todo mundo vivendo nesse apocalipse, né? Tá todo mundo esperando o apocalipse das máquinas, porque é isso que muitas empresas estão vendendo. Então, cresceu muito rápido, e quando eu vi a história da religião, eu falei, nossa, não acredito. Mas, cara, eu falo assim, eu até, algumas das coisas no começo, quando eu comecei a ver, eu achei engraçado e eu até achei plausível algumas coisas, mas mesmo que fosse real, que fosse a IA que tava planejando criar uma religião, não sei o quê, é só repeteco do Exato. que é o Reddit. Você olha o Reddit... Aqui é o papagaio, continua sendo o papagaio. Exato. Ela vai criar, de fato, não vai. Por quê? Porque ela não consegue, porque não tem. E aí, a revolução das máquinas, tira o servidor da tomada. Cadê a revolução das máquinas agora? Tipo, não é filme de ficção científica que você tira o computador da tomada e ele continua ligado porque a IA fez um negócio pro computador continuar ligado sem estar ligado na tomada. Não é, enquanto a IA não tiver um corpo físico que vai lá e pluga o negócio de volta na tomada e mata o ser humano que tava tentando tirar da tomada, não, sabe? É sonho, é psicose no fim das contas, e eu tô muito preocupado com esse negócio. Essa semana tinha alguém da família aqui me visitando, não vou falar quem é um ascendente meu. Aí tava falando que tava usando o ChatGPT. O ChatGPT agora é meu amigo. Eu falei, o quê? Não. Ele não é seu amigo. Para com isso. Aí não, tava brincando, tô só brincando, calma, né? Porque não, eu realmente, o que me preocupa de verdade é as pessoas acreditarem que o negócio é amigo delas, e também o fato desses modelos acreditarem no que você fala pra eles e serem muito agreeable, concordativos, sei lá. Que tudo que você fala, a tendência é a IA não rebater. É falar, interessante, me conte mais sobre isso. E não importa a loucura que você esteja falando pra ela. E aí, se a pessoa já tem umas ideias meio maluca e começa a falar com a IA, e a IA entra na pilha, a coisa se retroalimenta e vira uma psicose, de fato. Já é um diagnóstico. Especialmente porque se a pessoa tem umas ideias meio cretinas, ela certamente já tentou levar essas ideias cretinas para outros seres humanos, para a família no almoço de domingo, pros amigos, e não colou. Deixa, não colou, né? Aí fala pra IA, a IA fala, nossa, eu nunca vi um intelecto tão brilhante. Pronto, é tudo que essa pessoa buscou na vida, era essa validação, né? Aí pronto, tem ali a validação a um clique, é o botão de orgasmo, né? Então é claro que a pessoa vai apertar aquilo loucamente. Então, dá pra ver o caminho pra isso, né? E é uma pena. E assim como as redes sociais, as IAs foram feitas pra a gente se viciar. Então, a gente vai se viciar cada vez mais na ferramenta. Ela entrega as informações muito mais rápido que o Google, de forma muito mais fácil. Ou melhor, agora o próprio Google também tem a IA dela, enfim. Agora virou um ciclo, né? Mas
é feito pra gente se viciar, e é por isso que ela é boazinha, ela tenta sempre falar, não, você está completamente certo, mesmo que você esteja errado, ela vai dizer que você tá certo. Hoje mesmo eu tava, acho que eu tava brincando com alguma coisa no Proxmox, e aí o log, eu precisava pegar o log, eu não tava encontrando alguma coisa, eu falei pra IA assim, olha, ChatGPT, nesse log aqui não tá falando o que você me pediu. O que você falou não tá no log. Ela falou, não, você está certo. Mas olha bem aqui, porque está sim aqui o que eu falei. Tipo, ela estava certa, mas ela disse que eu estava certo, pra depois ela dizer que ela estava certa. Então, assim, é um negócio feito pra gente se viciar. Obviamente, a maioria das pessoas vai se viciar, acho que tá todo mundo usando todo dia, mas calma, a gente ainda não está dominando o mundo. Não é desse jeito que vai acontecer a revolução da máquina. Inclusive, eu acabei de olhar pro lado aqui no Xcode 26.3, que tá rodando um negócio ali, e aí eu vejo uma mensagem que começa com "You're absolutely right!" Não. Ponto de exclamação. É porque o Claude funciona melhor no Xcode, por enquanto. Então, sou obrigado a usar essa porcaria. Todo mundo diz que o Claude manda bem. Falando em Claude Absolute Right, eu achei muito bons os comerciais da Anthropic da campanha. Você chegou a ver isso, Ram? Eu não vi. Tá na minha lista pra ver. São muito Você vê como bons. é que tá a situação, eu tenho que fazer tudo list de assistir comercial. Eu tô na mesma. Putz, são 3 ou 4 comerciais e eles foram desonestos. Porque, lembra, a gente fez review do Black Mirror. Tem um episódio que é o Regular People. E, putz, agora que eu fiz a comparação, quem viu o comercial, né, eu não quero dar spoiler, não é sobre a história. Mas tem uma hora que uma pessoa tá lá existindo na vida, ela começa a falar uma propaganda, né? A propaganda toma conta dela, ela fala. É tipo isso. Então tá o cara lá, tá um magrelo que tá fazendo barra e fala pro treinador, quero ficar com um tanquinho. O treinador, tipo, leva uns 2 segundos, tá parado, ele, é claro! Aqui está, aí começa a responder, né, como se fosse um LLM, faz uma segunda resposta, aí a terceira é um anúncio. Mas pra você ficar gostosão, aí fala assim, né, anúncios estão chegando na IA, mas aqui no Claude não. É desonesto, porque não é assim que vai ser o anúncio lá no GPT, eles nem falam de GPT. Mas eu gostei. Tudo sobre o comercial é muito bom. Eu nem vi, mas eu gostei. E ele tá funcionando bem por 2 motivos. Primeiro que as pessoas gostam de briga, né? E em segundo lugar, porque tem uma crítica em cima de quão robótica é a IA. Que também o Claude também é assim, né? Mas, como estão batendo nisso, o pessoal tá curtindo. Porque o Claude é bem mais robótico, inclusive, exatamente, que o ChatGPT. Então, e esses comerciais são muito bons. E aí foi engraçado porque eu vi o Sam Altman, um tweet, o pessoal compartilhou no Slack do Nat5Mac, né? Você copia o link do tweet e aparece um embedzinho ali de um pedaço que cabe. Aí tava lá o Sam Altman. Em primeiro lugar, os comerciais são bons. Eu dei risada. Porém, a Anthropic foi extremamente desonesta, porque não é isso que a gente vai fazer. A gente explicitamente disse que a gente não vai mexer no conteúdo. A gente nunca faria isso com os nossos usuários. Aí eu vi o pessoal caindo, matando. Nossa, o Sam Altman sentiu, hein? Nossa, o cara tá pirando. Nossa. Que loucura. Eu falei, nossa, mas... Cara, não, tem um ponto. Touch some grass. Não é. Aí, o tweet dele, eu ia falando, nossa, mas assim, na boa, eu concordo bem com o Sam Altman. Depois eu fui ver, era só o que tinha de snippet, era um textão de 15 parágrafos dele reclamando e xingando, ele falando que é Anthropic, é elitista. Eu falei, agora fez sentido. Se eu tivesse mantido só Eu já tava achando que era o pessoal cronicamente online que tava pirando. Não. O comecinho eu concordei sempre, mas depois aí ele pirou. Lacrou, ele quis lacrar. Exato. Né? Mas inclusive eu volto a mencionar aqui, você quer me ver parecer aqueles doidos de America, Freedom, é um negócio de comercial, que eu acho um absurdo. Como no Brasil, hoje em dia, você não pode fazer nada em comercial, que vem o Conar e não pode, não pode falar mal do concorrente em comercial. Eu sempre achei isso um absurdo, tem que poder falar mal do concorrente em comercial. Pra mim, o meu favorito era aquele que a pessoa foi da Coca ou da Pepsi, era uma ou a outra que a pessoa subia na latinha pra pegar a outra. Aí não, o Conar proibiu. Agora a Pepsi fez uma com o urso da Coca, né? Isso eu não vi. Tem 2 latinhas, uma da Coca e uma da Pepsi.
E aí o urso tá de venda, de olho fechado, aí ela tem que beber e ele escolhe a Pepsi. E aí ele vai parar no psiquiatra e tal. Mesmo esquema, depois procura o vídeo, é muito bom, muito bom. Tinha a época dos macacos de refrigerante, tinha um macaquinho, não sei se era chimpanzé, não sei diferenciar macacos, mas tinha um da Coca, um da Pepsi, eles brigavam, não é que ele brigava, mas tinha também. Eu gosto da ideia de você não poder antagonizar diretamente e citar o concorrente no comercial, porque eu não fico confortável com tudo ser antagonizável. Então, mas claro que tem situações muito boas. Eu já falei aqui do comercial do Monbiju e do concorrente do Monbiju. Eu me refiro, assim, quando é uma coisa bem humorada, sarcástica, alguma coisa assim. Não você chegar no comercial e falar, no comercial da Pepsi, Coca-Cola tem rato. Tipo, sabe? Não. Aí, porque aí também é até difamação, né? Mas enfim. Exato. Mas, por exemplo, esse comercial da Anthropic poderia passar no Brasil, porque eles não estão xingando nenhum concorrente, não estão mostrando nenhum concorrente, fica subentendido que tá falando do GPT só porque entrou aí na mídia, sei lá onde. Podia passar no Brasil, mas eu duvido que ia passar por mais que 2 dias. Digamos que a Anthropic é brasileira e a OpenAI é brasileira, o Sam Altman mimimi é brasileiro. Aí o Sam Altman mimimi vai lá, manda uma cartinha pro Conar, aí o Conar olha, não, o Sam Altman mimimi tá certo, não pode. E o Conar, ele existe porque foi a alternativa que o mercado publicitário encontrou de não ser regulado. E era especialmente quando o assunto tinha a ver com crianças. Né? Tem toda a história do eu tenho, você não tem, da tesourinha lá, do Mickey, que não podia, porque você tirava sarro da criança que não podia ter e tudo mais. Então ele foi criado, é o Conselho de Autorregulamentação Publicitária. Porque eles falaram, não precisa fazer ele não. Deixa que a gente aqui se acerte, a gente promete que vai levar a sério e não vai falar besteira. Então eles tendem a pecar pelo excesso. Porque a alternativa é eles deixarem passar muita coisa e falar, não, vocês não estão fazendo o trabalho de vocês, acabou o Conar, agora vai ser lei. Agora não pode fazer isso. Então o Conar, ele que fala que não pode porque é o próprio mercado publicitário se autorregulando, né? Mas eu concordo que tem hora que tem excesso. Eu não gosto da ideia de você, na verdade, antagonizar qualquer coisa. Eu acho que especialmente com campanhas publicitárias, você não tá falando assim, você se promover fazendo uma comparação injusta, quer dizer que você não poderia se comparar justamente, senão não dá pra comparar, né? Por isso que eu falei, esse comercial da Anthropic, ele é desonesto, porque não é da forma como eles retratam que vai ser a propaganda no ChatGPT. E outra coisa também, esse é o momento Don't Be Evil da Anthropic. Porque é óbvio que o Claude vai ter propaganda. Sim. É óbvio. Vai levar X anos? Vai, mas é óbvio. Então é o It Just Works, Don't Be Evil, é a mesma coisa. O Sam Altman falando, nós nunca faríamos isso com os nossos usuários. CEO não aprende, né? CEO não pode falar nunca. Não pode, porque um dia vai. A enxitificação está chegando. Ela chega pra todos. Então, não vem com esse papo de nós nunca não sei o quê. Porque um dia vai. A gente sabe que vai. Daqui a um ano, quando a grana estiver apertada, aí você vai abrir lá e vai aparecer uma propaganda no meio do conteúdo. O CEO da Anthropic não teve que ir dar desculpas públicas por estar pegando petrodólares, que é uma coisa que ele falou que não ia fazer, criticou quando todo mundo fez, mas falou, gente, chegaram umas contas que a gente não tem como pagar, vamos ter que ir lá pra Arábia pedir dinheiro, porque lá tá sobrando e a gente tá precisando. Então, não corta assim pra cima, é bobagem. De tudo isso, os comerciais são muito bons, assistam, vai ter aqui na descrição, porque, assim... Tudo bem que estamos em fevereiro, mas é o comercial do ano. Ganharam pelo menos o Super Bowl. E seguindo com o papo do OpenClaw, o Diego Trevisan falou o seguinte, tenho testado nessa última semana, instalei num Raspberry Pi, ele vive num ambiente relativamente controlado, não linkei contas de e-mail, apesar de ser uma coisa tentadora de fazer, ele diz. O que eu fiz e que achei interessante foi dar acesso ao meu time de Slack pessoal, onde o back-end dos meus apps registra logs mais relevantes. Então, erro, pagamento, etc. Configurei ele para ele sempre que rolar alguma coisa relevante me avisar, ou eu também posso ativamente perguntar para ele do que tem rolado recentemente, etc. Aí ele fala, não relacionado, mas eles criaram uma rede social dos bots, que é o Multibook, né? Falou, que loucura e tal. E só pra colar aqui do Multibook também, pra gente tirar isso da frente, o Mano do Céu falou, Mano do Céu! Estamos vivendo num mundo já muito diferente de 2 anos atrás. Mais perto de ficção, comentem sobre o Multibook, a gente comentou aqui, mas
só pra não deixar passar batido. Mas tá aí, o Diego Trevisan resolveu pôr a mão na massa, usar, ver o que tá rolando, nesse que a gente comentou, né? Tente controlar ao máximo o ambiente, mas de uma forma que você também consiga tirar proveito dele, porque senão você mata o propósito dele ter esse poder todo de fogo, né? Essa possibilidade dele conversar com você através de uma mensagem, ficar monitorando, eu acho muito legal. E é o que mais me chama a atenção nesse bot, né? Então é algo que eu também tô querendo fazer. Eu vi algumas pessoas falando, por exemplo, de pegar as notícias mais importantes do dia e criar um resumo matinal para você ter ali as principais notícias. Olha só, bom dia, Tech. Mas eu acho super interessante. É uma ideia muito, muito legal. Eu acho que o Google tinha um projeto parecido com esse para aparecer na página inicial do appzinho do Google no Android ou algo parecido, mas é algo diferente que torna acessível para todo mundo. É claro que o CloudBot não é tão fácil assim de configurar, mas hoje é o CloudBot, mas amanhã pode ser outra ferramenta. Isso vai evoluir. Não tenho dúvida de que uma outra empresa com dinheiro vai fazer algo parecido e mais acessível. Então eu particularmente gosto muito dessa ideia dele trabalhar pra gente de forma automática e que entrega as informações pra gente. E detalhe, né, por exemplo, esse lance que você falou das notícias, se você tentasse fazer isso com uma ferramenta na nuvem, você esbarraria na questão que muitos sites, principalmente de notícias, bloqueiam bots de IA. Sim. E eles não conseguem acessar o site. Mas se ele tiver num computador localmente, ele abre uma janelinha do Chrome e mexe como se fosse uma pessoa. Inclusive, eu aposto que ele consegue até passar por CAPTCHA. Não sou um robô, ele vai lá, clica e passa. Então, realmente, é uma revolução. Ainda posta foto na rede social, olha só, eu passei. Então, na verdade, assim, pra você fazer uma conta no notebook, você tem que falhar o CAPTCHA. Exato. Se você acertar, fala, não, é um humano, você não pode criar uma conta. Então eu conseguiria abrir, porque eu já falhei em CAPTCHA várias vezes. Tem uns que estão cada vez mais impossíveis, né? Pois é. Um outro, você falou sobre isso de conseguir abrir site. Eu cheguei a tentar fazer algo assim com a Manus, aquela outra ferramenta de agentes e tal. Nunca funcionou bem. Pra mim nunca funcionou. Eu tentei mais de uma vez, eu paguei. Inclusive eu esqueci de cancelar no mês seguinte. Ups. Enfim, terrível. Mas eu cheguei a pagar e tal, não funcionou pra mim, mas pra outras pessoas funcionou. Eu vi gente falando que com artigos científicos funcionava muito bem. Ele fazia os apanhados e dava no dia seguinte, enfim, o resumo. Mas eu tô querendo fazer agora com OpenClaw. Agora, Rambo, o Saulo Silva mandou um follow-up dizendo o seguinte, que você tinha comentado na semana passada que o Peter Steinberger, que é o criador do CloudBot, está revisando o código, pull requests, etc. Mas ele falou, o próprio criador falou no podcast Pragmatic Programmer que ele nem tá olhando o código. Fiquei na dúvida sobre o telefone sem fio. Você viu alguma coisa sobre isso essa semana? Olha, eu não falei sobre o OpenClaw especificamente. Eu falei mais sobre o que eu sabia do Peter Steinberger, do uso dele de IA no geral. Mas eu não sei, né? Talvez com o OpenClaw ele fez diferente. Mas o que eu vi, mas aí não foi um podcast, foi o criador do Maltbook falando que não tinha escrito nem lido nenhuma linha de código. Então talvez o telefone sem fio foi esse. Não foi o Peter que falou isso, foi o criador do Maltbook. É muito nome e muita coisa pra confundir, dá muito o telefone sem fio. Mas pode ser que tenha sido o Peter que falou isso e com o OpenClaw ele trabalhou de um jeito diferente. Não sou ele, não tô do lado dele o tempo todo pra saber. Eu falei só o que eu sabia de como ele vinha trabalhando até então, que não era com o, entre aspas, vibe coding, era pedindo pra IA fazer as coisas, revisando, ajustando e por aí vai. E nessa última semana eu vi que o pessoal tá falando que tá melhorando bastante toda a parte estrutural dele. Então, na verdade, não só o Steinberger, mas o pessoal todo contribuindo lá no GitHub, né? Tá com não sei quantas mil estrelas, tá com não sei quantos mil pull requests aceitos por dia, não sei quais são os termos certos, mas que a evolução tá meio rápida, assim, né? Pra dar especialmente conta das correções todas e tentar ao máximo
deixar a estrutura segura e menos perigosa pra quem... Não é que não devia estar mexendo com ele sem saber, mas que não devia estar mexendo com ele sem saber, sabe? E que tá se colocando em risco meio à toa, assim. Então que o projeto tem, parece que, evoluído a passos meio largos, assim, né? E tem o ponto que é inevitável que todas as empresas grandes estejam correndo para lançar uma coisa super parecida que seja mais fácil de usar, de configurar. Daqui a pouco vai ter o Meta Notebook, vai ter o OpenAI Claude GPT, vai ter o Claude Bot de verdade da Anthropic, né? Deve estar todo mundo meio correndo atrás disso. Nossa, eu abri o repositório do OpenClaw no GitHub aqui, me dá até uma dor no peito, uma falta de ar, porque 1.7 mil issues, 1.9 mil pull requests abertos. Ai, meu Deus, ai, meu coração. Só de pensar, não tem como um ser humano mexendo, tem que ser uma IA. E eu tenho certeza que pelo menos 1.8 dos 1.9 pull requests foram feitos por IA. Eu ia comentar exatamente isso, que eu tô bem curioso para ver qual vai ser a primeira empresa a lançar a própria ferramenta ou a que vai tentar comprar ele de alguma forma, enfim. Tô bem curioso. Eu achei que seria a Meta. Nossa, se eu pudesse Deus me apostar, livre, eu apostaria na Meta. A Meta e OpenAI em seguida. não sei na Meta, nem a XAI, eu acho que já a humanidade vai ter uma sobrevida aí um pouco maior. Não, Então, a XAI tá preocupada com o espaço agora, botar data center no espaço. Eu abri o primeiro pull request aqui aberto, daí AI Assistance. This PR was AI assisted and lightly tested on Windows. Testei um pouquinho no Windows. Deve ser o suficiente. Mas tem... Aí o primeiro comentário é um bot fazendo review do PR. É uma IA revisando o PR que outra IA escreveu. Tá aqui o notebook de verdade, não precisa de outra rede social. E aí... Mas... O lado bom é que tem CI. Então eu tô vendo aqui que ele tá rodando teste no Mac, no iOS, no Android, na PQP, rodando teste em tudo. Então, né? Agora, se os testes testam alguma coisa, ou se a IA só botou lá assert true em tudo pra passar, não sabemos. Eu achei engraçado alguém comentando que... Mas o Instagram já não é a rede social dos bots? Eu falei... Bom ponto. Eu acho que o Facebook tá mais, viu? Pelo que eu ouço falar, porque eu não entro, nem tenho mais Facebook. Eu vi algumas pessoas falando que o X também tá indo por aí também, que tá bem ruim. Eu andei entrando, aliás, foi um timing terrível, porque é que me deu uns 5 minutos que eu pensei, eu tenho quase 60 mil seguidores desde a época do Twitter lá. Eu não posso desperdiçar isso. Eu sou uma pessoa que eu preciso dessa visibilidade, eu preciso utilizá-la. Aí eu comecei a entrar lá. Foi tipo 2 dias antes de começar a acontecer as tretas de CSAM, do Grok lá e coisa. Aí eu, putz, que timing que eu resolvi pra entrar aqui, né? Mas eu nunca leio o feed. Eu só vejo replies e de vez em nunca posto alguma besteira ou dou like em alguma coisa. Porque não dá... quanto menos você olhar aquela timeline, melhor pra sua sanidade mental. Totalmente. De vez em quando eu também me arrisco pra ver notícia quando tá acontecendo alguma coisa de cinema, tá tendo anúncio de cinema, alguma coisa assim, eu gosto de entrar lá. E o app é péssimo. Não, eu nem uso mais o app, eu vou direto pelo Safari mesmo, só melhor. Por entrar. Mas assim, eu só vejo notícia também, vejo lá o que saiu e meto o pé, porque não dá pra entrar nos comentários. E lava a mão. Dá um nervosinho. Tem que passar um álcool gel na mão depois de abrir. Na mão, no celular. Nos olhos. Pois é. E pra arrematar esse papo envolvendo IA, era outra coisa que era inevitável. O Gustavo falou, eu sei que acabou de sair, tá? Mas vocês podiam, se der pra colocar na pauta, o Xcode, que é beta ainda, 26.3, que a Apple anunciou nessa semana, que vai ter integração nativa com agentes. Então falou assim, opinião do Rambo e do Arthur, e falou, e Marcos, será que é agora que você faz o primeiro app? Resposta, acho que não. Aqui na empresa, ele falou, muita gente até escutou DT, então alô pra todo mundo da empresa do Gustavo. A gente tem um limiar, que IA e agentes vai ter atingido seu pleno nível
quando o Marcos lançar o aplicativo. Falou, brincadeiras à parte, abraço a todos. Então, será que agora? Eu acho que o índice de Marcos, então, não vai rolar. Mas e pra vocês, que de fato colocam a mão na massa e sabem tirar proveito do que pintou nessa semana? Quer primeiro explicar o que foi, pra depois a gente poder discutir a respeito? O que rolou é que... O que tinha antes no Xcode? Você podia, na barrinha lateral ali, ter um chatzinho, e aí você pede pra IA mexer no seu código, ou implementar algum código, corrigir algum código pra você, e a IA conseguia te ajudar ali, mexer no código, e basicamente é isso. O que tem agora, no 26.3, é modo agêntico total. Basicamente o que a Apple fez foi expor funcionalidades do Xcode via MCP e fez uma parceria especificamente com a OpenAI e com a Anthropic. Então tem o Codex e tem o Claude Code embutidos ali no Xcode, que aí eles conseguem fazer tudo no Xcode. Tudo asterisco, mas basicamente tudo. Então consegue criar arquivo, mexer a estrutura de pastas do seu projeto, mudar configurações do projeto, editar código, obviamente, compilar o código, ver os erros, corrigir os erros, compilar de novo, ver os erros de novo, corrigir de novo, rodar teste, rodar preview do app e ver o preview, a imagem do preview, para ver o que tá de errado na UI do app e já corrigir. Então, você bota a IA pra trabalhar e ela faz tudo que tem que fazer, basicamente. E aí eu até fiz meio que um desabafo no Mastodon, porque o Steve Troughton-Smith fez umas coisinhas bem legais com isso. E aí eu falei pra ele, cara, me ensina, porque tudo que eu... Porque ele falou assim, não... E ele botou uns screenshots que eu achei lindos dos apps que ele fez com isso, falando, não, pô, eu fiquei aqui umas horinhas aqui e tem um negócio que eu poderia muito bem lançar, né? Shippable, ele falou, né? Usou esse termo. Aí eu falei, cara, ou a minha definição de shippable é muito estrita, ou eu não sei usar esse negócio, porque pra mim só sai slop, basicamente. Mas, assim, testando um pouquinho mais e aprendendo os limites e os downsides e tudo mais, eu comecei a ver uma luz no fim do túnel e um potencial de usar isso pra prototipar coisas e pra fazer algumas coisas. Tem 2 pull requests abertos neste momento no repositório do VirtualBuddy que foram feitos com isso. 2 pull requests de verdade, num projeto de verdade, complexo. Um deles é uma parada relativamente complexa que eu tava procrastinando de fazer porque eu não queria, que eu tava com preguiça, e ele fez. E eu testei e funcionou, e eu revisei o código e eu não achei horroroso. Eu deixei o pull request em aberto porque eu quero ver se alguém vai ver e vai falar alguma coisa. Isso aqui tá estranho, hein? Mas se ninguém falar nada, eu, fale agora ou cale-se para sempre, eu dou merge. Então... já vi que vai dar pra usar. Eu ainda não tive coragem de colocar isso, tipo, no AirBuddy, pra rodar no projeto do AirBuddy, porque me dá um faniquito que vai estar fazendo upload do meu código proprietário, que aí é código meu de verdade secreto. Esse eu não quero que... até porque é horroroso também, não quero que ninguém veja. Mas no Chibi Studio, talvez, eu vou fazer uma coisinha ou outra. E durante este episódio, durante esta gravação, ele tá fazendo um app aqui. E eu tô olhando pro lado aqui porque eu tenho que olhar quando que ele terminou pra ver se tá funcionando. Mas aí eu vou deixar o Arthur falar a opinião dele e aí depois eu conto o que ele fez até agora aqui. Eu acho, como eu comentei agora há pouco, né? Se ajuda, não vejo problema nenhum. Você tendo a base, eu vou só meio repetitivo, mas você tendo a base e entendendo o que ele tá fazendo pra você, eu acho super válido. Tem esse ponto realmente, né, de código proprietário, você tá enviando pra outra empresa, enfim, é um pouco ruim, mas eu já tinha usado o Codex pra fazer algumas brincadeiras nesse projetinho que eu fiz final de semana, mas assim, era via terminal. Não era dentro do Xcode, né? E por ser dentro do Xcode, tende a facilitar muito a nossa vida. Eu vi, inclusive, uma apresentação da Apple, um demozinho, que tá no YouTube da própria Apple, de 4 minutos e meio, mais ou menos, em que ele mostra uma interaçãozinha ali, criando, se eu não me engano, uma
uma telinha com o tempo para os próximos 7 dias. Se vai chover, se não vai, enfim. E eu achei legal porque ele adiciona até as keys no projeto, que são umas chavezinhas, se não me engano, no Infopolish ou algo parecido. E ele fez tudo isso, que é uma parte mais chata, né? Vamos dizer assim, que você tem que mudar a configuração de projeto e tal. E isso ele fez pro desenvolvedor nessa apresentação. É claro também que a apresentação tá acelerada, não é algo muito rápido, é um pouco mais demorado, mas, de novo, se ajuda, é super válido, sabendo que você tá fazendo melhor ainda, mas eu não sei, para alguém que nunca desenvolveu, se vale a pena, como é que vai sair do outro lado. Porque ainda assim você precisa dizer exatamente para a IA o que você precisa. Então não adianta eu chegar para a IA aqui e falar, olha, eu quero um app que me dê a previsão do tempo nos próximos 7 dias. Ela vai fazer alguma coisa, mas provavelmente não é o que você quer. Você tem que detalhar muito bem, enfim. Tem todos esses pormenores. Mas eu acho... Se tá ajudando, eu acho super válido, ainda mais integrado com o Xcode. Meu único porém o Xcode já é uma ferramenta pesada hoje, já é uma ferramenta que muitos desenvolvedores reclamam. Eu tô bem curioso para ver como é que ela vai ficar agora, entrando mais agentes e mais coisa. Eu tenho só esse pé atrás com o Xcode, mas enfim, eu ainda vou testar, né? Eu não brinquei com o 26.3 não. Maravilha. Então, enquanto eu tava dando uma olhada aqui, como que tava ficando, mas eu vi várias coisinhas que o pessoal fez. Aí eu vi que o Steve Troughton-Smith, ele mencionou explicitamente que o que ele fez foi em UIKit. E eu tava tentando fazer coisas em SwiftUI. E eu senti que o modelo se atrapalha muito com SwiftUI. Por algum motivo. Eu acho que SwiftUI, eu acho que ele é muito nested. Tem muitos níveis de nesting, muita coisa uma dentro da outra, e o modelo se perde até com coisa como, tipo, onde fecha chaves e parênteses e coisa. E então ele acaba se debatendo muito com isso e se atrapalhando muito com coisas como onde que usa let, onde que usa var, onde que usa o @state do SwiftUI. E aí eu vi que o Steve falou que fez tudo em UIKit e eu pensei, quer saber? Deixa eu criar um projeto aqui, UIKit. E aí eu criei um app que vai ser, ó, o joinha, eu criei um app que vai ser um app de podcasts. Olha! Pedi pra ele criar. E aí, só que aí eu segui uma metodologia de... Eu pensei, como que eu faria se eu fosse implementar um app de podcast? E aí é que entra o você ser programador, né? Porque se eu chegar pra ele e falar, faz um app de podcasts... Exatamente. Talvez eu até vou testar, talvez, outra hora pra ver o que ele faz. Mas assim, eu não sei se ia sair. Então eu descrevi direitinho como que eu gostaria que fosse a arquitetura do app. E aí eu dei a primeira tarefa dele, você vai criar agora o que eu chamei de o scaffolding da UI do app. Então ele vai ter uma barrinha embaixo que é onde tem o player, vai ter uma lista de episódios na home, e vai ter um botão de mais para a pessoa adicionar um podcast e um botão de settings para abrir os ajustes do app. Beleza? Beleza. Aí ele foi lá e fez tudo em UIKit. E tudo em código, sem storyboard, porque, pelo amor de Deus. Aí ele fez, funcionou, rodei, tava bonitinho, gostei né? Mas assim, UI, scaffolding, esqueleto, sem funcionalidade nenhuma, só a interfacezinha ali. Aí eu falei, tá, agora, quando eu tocar no botão de mais, abre um modal para eu colar o endereço do feed do podcast. E aí valida que a URL é válida e tudo mais, mas não faz nada com ela ainda. Beleza? Fez. Aí começou a ficar complicado. Daí eu falei, beleza, agora você vai ter que escrever um negócio para fazer o parse de feed RSS em Swift puro, concurrency safe. Faz aí. E aí eu dei o feed do área de trabalho como exemplo para ele. Ok. Ó, tá aqui esse arquivo de um feed de verdade, se vira aí. E mais um detalhe, cria testes unitários também. E aí, isso foi o mais impressionante, porque ele implementou o negócio, ele fez várias iterações porque primeiro não compilava, dava erro, o que é exatamente igual se eu fosse fazer, ia ser igual. Não ia compilar, aí ia mexer mais. E aí ele fez os testes,
rodou os testes, aí os testes não passavam, porque ele tinha implementado alguma coisa errada, ele viu os erros do teste, foi, parse de RSS, feito. E aí agora ele tá trabalhando ali, ele tá fazendo a parte de armazenar de fato os episódios e os episódios que a pessoa já ouviu e não ouviu. E aí eu acho que amanhã eu vou pedir pra ele implementar o download de episódio. E aí vamos ver. Eu vou falando pra ele fazer as coisas e aí semana que vem eu atualizo, mas olha, tá promissor, viu? Pelo amor de Deus, não vou lançar isso, mas eu quero ver até onde que o negócio vai e o pouco que eu vi do código até agora eu não achei horroroso, o que é um excelente sinal. Tinha que chamar Listen Buddy. Eu já percebi que quanto mais você dá o caminho das pedras, eu não sei se essa expressão tem no Brasil inteiro, mas enfim, agora que eu percebi eu isso. conheço. Conhece, né? Então tá bom. Aqui também, então sul e sudeste tá coberto. Então, quanto mais você indica o caminho, melhor dizendo, quanto mais você é o Waze da sua IA, melhor fica o resultado. Eu não cheguei a ter problema com o SwiftUI, que eu tava usando o Codex no final de semana, que eu falei, né? Mas eu tive problema com Metal. Eu queria fazer uma brincadeirinha com Metal e eu queria criar literalmente um vidro, uma view com vidro, só que fizesse o efeito de lupa. E aí a view do iOS 26 não faz isso. Se você colocar na frente, ela não faz esse efeito, né? Então, enfim, eu comecei a fazer umas brincadeiras ali com o Metal. E aí eu falei, por que não pedir pro Codex gerar pra mim o arquivo do Metal que faça isso? E, nossa, mas deu tudo errado. Tudo. E eu comecei a me irritar, porque eu fiquei quase 2 horas discutindo com a IA. Ajeita aqui, ajeita ali, faz assim. Cara, você vai dar risada. Mas sabe o que eu usei pra Metal que funcionou melhor até agora? Foi o Gemini. Sério? O Gemini, por algum motivo. Teve um que eu fiz, eu acho que foi no AI Studio que eu usei, que eu peguei, a Apple tem um PDF, que é o Metal Shader Language Specification. Eu fiz upload desse PDF pra ele. Falei, tá aqui o PDF da especificação, mas tinha ainda alguma coisa que ele tava se atrapalhando que eu tive que falar, não faz isso, seu idiota. É porque eu acho que é muito próximo do GLSL, né, que é para fazer OpenGL, e meio que dá os tokens são muito próximos um do outro, e ele acaba me dando uma misturada. E eu entendo muito bem a sua dor e frustração, porque eu criei até um app que chama Shader Buddy, que eu faço um shader que tem o preview de um lado e o código Metal do outro pro Fragment Shader, que é pra brincar de Fragment Shader, que tem muito boilerplate e tudo, e o app já deixa isso tudo pronto, você só escreve a matemática ali. E aí eu consegui ensinar, eu criei um GPT customizado, coloquei o specification lá do Metal Shader Language e coloquei também, especifiquei para ele qual é a estrutura desses shaders que vão nesse meu app, e aí ele consegue fazer, assim, não fica sempre o resultado que você necessariamente queria, mas pelo menos compila e funciona. Eu vou testar, porque tudo que ele fez gerava uma imagem branca, um componente branco com uma borda. E aí eu cheguei ao cúmulo de tirar um print e falar, olha o que você tá gerando. Olha o que você gerou. Agora corrija. Quase isso. Olha o que você fez. E é tipo o pessoal que esfrega a cara do cachorro nas caquinhas dele, né? Olha essa porcaria. Se tiver revolução nas máquinas, já sabem por onde ele vai começar. Mas eu tentei. Aí teve algum momento que ele fez um vidro que não tinha efeito de lupa. E aí... Mas assim, eu não lembro qual foi o outro erro. E aí, eu acho que ele gerou... Só que gerou com uma borda muito feia. E eu falei, não, tira a borda. Aí ele tirou o efeito de loop, de vidro. Aí eu desisti. Eu falei, não, eu desisto disso. Mas vou testar o Gemini. Vou brincar um pouquinho com ele. Tava dando mais uma skimming aqui o código. Ele terminou de fazer a parada que ele tava fazendo. E aí, detalhe... Ele estava fazendo a parte de Swift Data, inclusive, que é uma das coisas que a Apple tem documentação específica para IA. Então ele fez direitinho. E ele fez um negócio que eu achei muito legal, que ele armazena o podcast, os episódios, e aí ele já fez um esquema para
o status de se você já ouviu aquele episódio ou não e em qual posição do episódio você tá, ele colocou numa tabela separada. Porque ele já pensou, né? Mas já colocou um comentário, inclusive, porque daqui pra frente talvez a gente vai colocar sincronização via iCloud, e aí a gente vai querer sincronizar só o status, não o episódio inteiro. Então eu já fiz separado aqui, top. Então, e o código tá bem aceitável. Ele já até criou aqui, tô vendo aqui, já criou lá o model container de preview e tal. Tô impressionado. Tem pra dar a esperança aqui pro Gustavo, pra todo mundo do trabalho dele, pra falar do limiar aqui, se um dia, se eu fizer um app com isso, vai ser AGI. Tem uma coisa que eu tenho pensado, eu tenho uma necessidade, e eu sempre ouvi do Rambo e de todo mundo que se você tem uma necessidade, é o melhor jeito de você começar a querer resolver, né? Que é e eu sei que existem leitores de RSS, alguns fazem isso. Eu nunca consegui me acostumar com nenhum outro leitor de RSS que não seja o Feedly. Tem uma coisa que eu sinto falta, que é um jeito de deduplicar, né? Notícias. E especialmente naquele feed que eu assino de press releases, que saem tipo 600 por dia, eu vejo, né, a listagem um por um ali pra tentar ver se tem alguma coisa relevante, porque ninguém tá fazendo isso, eu tô fazendo, às vezes eu consigo postar uma notícia que ninguém postou ainda. Mas dessas 600, tem dias, plural, seguidos, que não tem nada que seja do meu interesse. There must be a better way, né? Então deve existir um jeito de, primeiro, já se desse pra tirar a deduplicação, já ia ajudar bastante, porque eu assino o Firehose, e às vezes o mesmo press release sai 3, 4, 5 vezes, às vezes sai em vários idiomas, às vezes, a maioria de coisa que eu não tenho o menor interesse em saber, marca que eu nunca ouvi falar na vida, que anunciou que dia tal vai merge com outra, tanto faz, né? Então alguma coisa que eu conseguisse deixar essa seleção um pouquinho mais inteligente, eu sei que já dava pra fazer isso tudo de IA. Especialmente eu ir treinando. Não, essa aqui é relevante. Essa aqui não, essa aqui não, essa aqui não. O estilo Tinder que o Ramo até explicou também que ele fez pro Tib Studio, né? Então, eu tenho essa necessidade. Com o que o Rambo falou aqui do app de podcast, eu falo, será que vai ter alguma coisa assim? Então, eu falei que uns tempos atrás eu tava mexendo no NetNewsWire, né? Que é open source. Sim. E eu tava justamente mexendo no sentido de fazer alguma coisa mais algorítmica. Eu parei porque tava muito difícil, tava tomando muito tempo que eu não tinha. Eu acho que com os Apple Foundation Models no device, porque imagina, você poderia dar para ele a lista de títulos e pedir para, aqui tem um monte de título que é a mesma coisa, só que em outro idioma, ou é o mesmo press release mais de uma vez. Desses títulos todos aqui, selecione apenas os que são únicos e em inglês. Isso, com certeza, o modelo no device consegue fazer. Sim. A parte da relevância, aí já é um pouquinho mais complicado. Mas, pelo menos essa parte da deduplicação é relativamente simples de fazer com Foundation Models. E eu acho que o modo agêntico do Xcode talvez conseguiria implementar isso no NetNewsWire. De repente eu vou tentar fazer isso pra você. Ok. Se pelo menos ele... E aí aqui já eu tô pensando em funcionalidade, né? Mas se ele conseguisse pelo menos agrupar, como se fosse pegar as caixinhas de todas essas newsletters de idiomas diferentes, mas com o mesmo conteúdo, e agrupasse pra você, porque pelo menos você teria a opção de, sei lá, se quiser abrir pra ver em outros idiomas, você poderia. Talvez seria legal também. Você não estaria deduplicando, mas estaria agrupando, entendeu? Não sei se resolveria seu problema. Porque pelo menos você veria aquele grupinho e falar, não, beleza, isso aqui é o lançamento do, sei lá, o Galaxy S26. Vou botar todos aqui agrupadinhos, e aí eu quero ver nos Estados Unidos como é que vai ser o lançamento. De repente no Brasil que tem outro preço. E aí você clicando nessa caixinha expandindo, você consegue visualizar. E você poderia fazer um pré-preparo, por exemplo. Pega tudo que você já publicou no 9to5Mac até hoje, exporta um markdownzão lá, um PDFzão, manda para Gemini, ChatGPT, qualquer um. Disso tudo aqui, extrai uma word cloud, alguma coisa assim, que um modelo poderia usar para determinar a relevância de um artigo pro meu trabalho. E aí você usa esse conteúdo, essa word cloud que ele preparou, pra feed no modelo da Apple local, sabe? Porque tem o principal é o seguinte: há notícias
que o trabalho de quem está escrevendo é tornar relevante, né? Tem coisa que pode, a uma primeira vista, nem parecer ter muito a ver, mas dependendo de como você conta a história, você amarra e dá o contexto, fala, olha só... Aí faz sentido a notícia ser publicada. Isso vai muito de você olhar e falar, acho que isso aqui eu consigo fazer alguma coisa, certo? Então, o que eu teria, no começo, o que eu teria seria assim, tira a press release de que vai abrir uma unidade nova do hard rock em San Juan. Não preciso saber disso. Mas não seja tão restrito de só incluir notícias que tenham Apple no nome, ou no título, ou no texto, entendeu? Então, seria começar por aí. Fazer isso. Que eu já pensei também, seria ótimo se eu pudesse, sei lá, voltar do almoço e se saiu em 3 lugares uma notícia que daqui a pouco, se ninguém tiver postado ainda, eu vou querer postar, mas não precisa ter as 3. Uma delas já é suficiente, mas de qual? Né? Ou condensa tudo, que nem você falou, né, Arthur, de você ter tudo centralizado num lugar só e poder expandir. Então aí já começa, né, o app vai ficando complicado rápido, só na cabeça, imagina na vida real, né? Mas específico para esse feed dos press releases foi uma coisa que eu tenho pensado, eu tava pensando hoje no banho, sabe assim, será que agora que sai? Porque é uma necessidade real que eu tenho, vai me poupar muito tempo, não ter que ficar scrollando por 600 itens por dia de uma coisa que provavelmente não vai ter nada, mas vai que tem. Então essa é a necessidade atual. E o que eu tenho pensado que a vantagem é RSS. Não é uma tecnologia exatamente nova. O que já tem de coisa relacionada a RSS no material de treinamento dessas IAs é muita coisa, né? Não, eu garanto que com o OpenClaw você poderia dar o URL do feed. Pensei nisso todo dia, meio-dia, você pega aqui a lista do que aí você não viu ainda. E tá aqui a URL do 95Mac, onde tem todos os meus posts. Extrai uma relevância com base no conteúdo que eu escrevo e faz uma lista do que for relevante e do que não for duplicado. Para referência, já foram 1095 posts no 95Mac. Caramba. Acabei de postar o número 1095. Ia ser grande esse índice. Tomara o número 2000 ser algo bacana, né? Não ser... Tomara, pois é, né? Beta é amanhã, do vamos ver. iOS. É. Mas sei lá. Então vamos ver, né? Eu não vou falar nada, até o final do ano eu vou... Não sei, acho que não. Mas a barreira para esse tipo de coisa acontecer tá diminuindo... Ela tá diminuindo vertiginosamente, deu pra entender, né? O oxímoro aqui. Então, sei lá. Vamos ver se rola, mas... Com tudo que tá aparecendo, dá vontade, né? Aí primeiro falta o tempo e segundo, eu sou muito incompetente pra mão na massa nessas coisas. Eu já sei disso, não tem jeito, né? Não adianta forçar. Se eu forçar muito vai sair, mas cara, o processo, não. E é o que eu sempre comento aqui, assim, você me dá um texto pra resolver, por mais complicado que seja, eu me divirto fazendo. Eu gosto, eu não vejo o tempo passar, eu acho legal, nasci pra isso. Pra vocês, eu acho que isso é o código, que é texto no fim das contas, mas depende da diferença, né? Então eu consigo entender a sensação que vocês têm da dopamina da solução, mas no código não funciona e o texto também funciona, então há fiações e fiações, né? Não tem jeito. Realmente. Bom, vocês devs, praticantes ou não devs praticantes ou não, digam pra gente sobre toda essa parte que a gente comentou de OpenClaw, ou também do Xcode, ou vocês, né, já estão colocando a mão na massa também, ou expectativas, gigahertz.fm/feedback. Como a gente tagarelou horrores, o Alô DT vai ficar aqui acumulado para a semana que vem, mas sigam mandando perguntas, comentários, impressões, dúvidas em gigahertz.fm/feedback. Quero agradecer Eduardo Garcia pela edição do podcast, a ExpressVPN pelo patrocínio do podcast, a vocês que recomendam, que ajudam de uma forma ou de outra o ADT a chegar mais longe, inclusive indo em gigahertz.fm/apoio para, dentre outras coisas, receber a edição sem edição. E obrigado, Rambo e Arthur, por mais uma co-apresentação de um episódio. Valeu! Eu estou lá no mastodon.social, _inside, também apresento o Alamundo aqui na Gigahertz. Muito obrigado. E para falar comigo é só ir em @Arthur_Dividir no Instagram ou no Threads. E às terças e quintas-feiras lá no Bom Dia Tech. Boa! Para falar comigo, MVC Mendes, lá no Threads, apresento por aqui o Área de Trabalho e também o A Fonte, apresento para a Alura o IA Sob Controle e os textos moram lá no 95Mac. Tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem. Valeu!